E boa tarde de novo a todas. Estamos na sessão 3, já vamos fazer aqui o depois da metade, não é? São 5 sessões síncronas, estamos a meio, basicamente, e portanto gostaria aqui de fazer um balançozinho apenas de como é que estão a correr as atividades assíncronas, têm tido dificuldades, eu tenho estado a receber alguns trabalhos das sessões anteriores, tenho bastantes coisas, portanto não sei, eu penso que foi a Andreia que me disse que está a ter algumas dificuldades com a inclusão de informação no portfólio do modelo, não é? No modelo de portfólio. Andreia, se for uma coisa rápida, se não deixamos depois para o final, como é que acha que é melhor? É como a Joana preferir, pode ser no final, não tem Então, problema. se calhar no final, depois se houver mais pessoas com a mesma questão, ficam depois no final também, pode as dúvidas da Andreia ser úteis também para as outras colegas, está bem? Pronto, então, nós na sessão passada tínhamos que trabalhar... outra coisa, peço desculpa, estava-me a esquecer. Eu sei que todos vocês receberam um novo mail do Centro de Formação com a calendarização, portanto, conforme nós tínhamos combinado, conforme eu me tinha comprometido, eu contactei logo na sexta-feira o Dr. Joaquim, e portanto o que o Dr. Joaquim me disse foi que a data estabelecida era a que estava a 30. De qualquer forma, com a concordância de toda a gente, se encontrássemos uma data alternativa, que ele não se opunha. O problema é que nós estamos muito limitados de datas. Eu só tenho aqui, da minha parte, eu só tenho aqui uma opção possível, que vos vou explicar e dizer, e se todos concordarem com esta questão, mudamos, está bem? E fica sem efeito a 30 e passamos para esse dia. Portanto, a minha disponibilidade seria o dia 7, que é imediatamente a seguir ao dia 6, que seria a nossa última sessão, ok? Portanto, o dia 7 é também véspera de feriado, temos o dia 8 que é feriado. Eu não tenho outra hipótese. Dia 9 acho que é pior, porque aí já mexes mesmo ali com sexta-feira, portanto não parece, e eu também tenho alguns compromissos de consultas, etc. Portanto, resta-me o 7. Não sei. Deixo à vossa consideração, não sei se querem pensar, depois no final da formação falamos sobre essa mudança de data, para verem as vossas disponibilidades. Se não, mantemos como está e pronto, vamos acreditar que ninguém falta para além desse dia, não é? Isso, só essa falta, pronto, depois tem que obviamente fazer as tarefas, mas não vos prejudicará diretamente, não é? Em termos de avaliação da formação, se for essa a grande preocupação. Claro que mais do que uma falta já é complicado, está bem? Portanto, fiquem com esta data do 7 e relembrem-me só no final da formação, caso eu me esqueça, para vermos se toda a gente concorda, se ninguém tiver nenhuma situação contra, alteramos a de 30 para dia 7, está bem? Ok? Mário, boa tarde. Olá, boa tarde. Boa tarde, Mário. Olha, eu não estive na última sessão, mas... Sim, eu faltei, pois não, sim, não consegui mesmo. Pronto, temos inscrição na escola e formações e coisas do género, é complicado. Não faz mal, não faz mal. O horário não deu mesmo, sim. Pronto, aqui a questão é que, por lápis do Centro de Formação, houve uma alteração na calendarização, o 29 passou para 30, e o Centro de Formação, quando vos mandou o primeiro mail, esta alteração foi feita depois de vocês receberem o e-mail com a informação de inscrição. E vocês nunca chegaram a receber essa alteração, só se aperceberam quando viram no Moodle a data de 30. Sim. E há aqui duas colegas que têm já compromissos a 30 e, portanto, dificilmente conseguiram estar. E, portanto, foi ponderada esta possível mudança. E o que eu estou a propor, se toda a gente concordar, se ninguém se opuser, é para, pronto, se todos concordarem, tendo em conta que depois ficam com menos tempo para elaborar as tarefas assíncronas, porque depois até dia 12 vocês têm que me entregar o portfólio e todo o material, está bem? Mas pronto, ficam com esta informação do dia 7, à mesma hora, entre o dia 7 é quarta-feira, entre as 6 e as 7h30, e portanto no final da formação vocês vejam aí durante a formação se há aí alguma coisa no vosso calendário já marcado, e portanto se houver algum impedimento digam-me, está bem? Se não, se todos concordarem, mudamos para 7 e assim ninguém fica prejudicado, está bem? Eu estou a tentar ser o mais justa possível para todos, está bem? Pronto. Okay. Ora, então, hoje, como eu estava a dizer, infelizmente nós não tivemos tempo de falar sobre o Google Meet. O Google Meet é o sistema de videoconferência da Google, equivalente ao Zoom, equivalente também ao Teams, por exemplo, da Microsoft. O Meet é uma ferramenta extremamente simples, mas como quase todas as ferramentas Google têm diferenças entre aquilo que é uma conta pessoal e aquilo que é uma conta institucional,
E mesmo dentro das contas institucionais, há também diferentes versões. Por exemplo, a minha conta institucional da escola, que é uma conta G Suite, não é? Workspace da escola, não disponibiliza algumas ferramentas que são possíveis em outras versões Education da Google também, está bem? Portanto, depois isso será algo que vocês têm que ver se tiverem uma conta Google da escola. Por exemplo, isto tem a ver com o tempo das reuniões, o tempo, não é? O tempo que nós podemos estar numa videoconferência, o número de participantes e algumas ferramentas como salas simultâneas, que é uma coisa que o Zoom tem, nós não temos usado, mas que informações quando as sessões síncronas são maiores e que vocês têm que desenvolver mais trabalho, muitas vezes nós trabalhamos com sessões, com salas simultâneas, que é basicamente criar grupos de trabalho e localizá-los em salas diferentes. Não sei se conhecem a ferramenta e se usaram durante a pandemia. Eu pessoalmente usei bastante quando o Zoom disponibilizou essa ferramenta, que não foi também algo inicial, foi algo que foi sendo melhorado ao longo destes 2 anos que tivemos de pandemia. E também a questão, por exemplo, da gravação. Nós numa conta pessoal, nós não conseguimos pôr a sessão do Google Meet a gravar. Eventualmente, se instalarmos uma série de funcionalidades extra, mas na versão base não é possível, está bem? E em contas institucionais ok? Ou pode ser de acordo com o pacote subscrito, está bom? Pronto. Ora, numa conta pessoal, que é aquilo também que eu vos vou mostrar, porque é aquilo que eu tenho, não tenho outra coisa para vos mostrar, nós podemos ter até 100 participantes, o que aumenta nas contas institucionais, 150, 250, etc. E em termos de tempo, que é algo que não era assim até há cerca de 1 ano atrás, mas agora nós temos um limite de 60 minutos para uma reunião pessoal, para uma reunião em videoconferência numa conta pessoal, está bem? No caso das contas institucionais, é ilimitado. Pronto. Isto está sempre a mudar, deixem-me-vos dizer que às vezes é um bocadinho difícil preparar estas informações porque aquilo que era verdade há uma semana atrás já não é bem assim agora, mas esta é a informação que eu encontrei mais recente. Pronto, queria-vos destacar só esta questão das 2 ferramentas, das salas simultâneas e da gravação, porque são 2 ferramentas que podem ser extremamente úteis e que numa versão do Meet pessoal não é possível de serem usadas, ok? Pode ser útil, por exemplo, fazer uma gravação para fazer aquilo que eu faço convosco, que é depois disponibilizar e as pessoas poderem aceder, mas às vezes também é importante fazer uma gravação no contexto de uma reunião de pais, ou não é, com a autorização de todos para fazer uma ata, ou numa aula com alunos, até porque não conseguimos, com a azáfama da aula, verificar quem é que estava presente e depois vamos à gravação e vemos quem estava presente. Portanto, há aqui algumas funcionalidades que se perdem, infelizmente, com esta falta de disponibilidade de ferramentas. Mas, na verdade, o Google Meet continua a ser uma ferramenta assim para coisas mais simples, reuniões de conselhos de turma mais curtas, ou uma reunião de pais também que nós queiramos fazer. É bastante prática, é útil e é fácil de utilizar. Muitos de vocês já fizeram a tarefa de agendamento de uma reunião que estava associada à sessão 2 e associaram também uma videoconferência de Meet. Portanto, eu já tenho o meu calendário carregadinho de reuniões que vou ter fictícias com vocês. Portanto, tenho o meu calendário completo. Então vamos ver aqui, vamos explorar rapidamente o Meet, está bem? O Google Meet, para depois avançarmos para uma ferramenta que esta sim eu acho que é muito útil para o nosso trabalho, que é o Google Forms, que são os formulários da Google, está bem? Portanto, vai ser a sessão de hoje, então, depois sobretudo dedicada aos formulários. Vou tentar ser rápida e mostrar-vos aquilo que eu acho que é o essencial para o nosso trabalho, está bem? Então, eu vou compartilhar a minha tela. E, perdão, há aqui algumas formas, vou só pôr-vos aqui a todos, é para vos ver sempre direitinho. Portanto, nós podemos iniciar uma reunião no Google Meet de diversas formas. Uma delas é agendando no Google Calendário, não é? Eu posso vir aqui ao meu calendáriozinho e agendar, portanto, fazer marcação de uma reunião, pode ser uma reunião, uma aula, o que for, como vimos na sessão passada, e associar ali logo uma videoconferência do Google Meet. Isto é uma das formas. E posso depois também adicionar logo os convidados. Claro está que isto funciona muito bem, sobretudo quando trabalhamos com mails institucionais e os convidados são todos do mesmo grupo, não é? Mas esta é uma das formas, que na verdade, na minha perspectiva, poderá ser a mais simples, porque imaginando, nós já não estamos em contexto de pandemia, em que tínhamos que marcar e disponibilizar aos alunos os links, mas se nós fizermos este agendamento
com esta questão do não se repetir-se, por exemplo, semanalmente. Associando ao calendário e adicionando aqui os convidados, o que é que aconteceria? Os nossos alunos, se tivessem então uma conta da escola, não é? Contando que os alunos têm uma conta institucional também, e nós adicionássemos aqui os mails dos nossos alunos por turma, eles ficariam automaticamente no seu calendário com este evento. E, portanto, escusavam de andar lá perdidos e com aquelas desculpas, professora, não encontramos o link, não, bastava irem ao calendário deles, o professor tinha agendado semanalmente, portanto aquilo repetia-se logo ali pelas semanas todas, e o aluno só tinha que clicar lá e automaticamente entrava na reunião do Google Meet. Portanto, esta seria uma das vantagens. Mas também é possível fazer a entrada pelo Google Meet ou aqui pelas apps da Google, ok? Portanto, aqui pelo Meet, ou então aqui pela barrinha lateral rápida. Portanto, há várias formas. Eu vou aqui pelas aplicações e temos então aqui o ambiente do Google Meet. O que é que temos que fazer? Temos que clicar em nova reunião e depois temos 3 opções. Agendar no Google Calendário, portanto isto encaminhar-me para aquilo que eu vos acabei de mostrar. Iniciar uma reunião instantânea ou criar uma reunião para mais tarde. Eu agora, para vos mostrar o ambiente Google Meet, vou iniciar uma reunião instantânea. É assim, eu posso fazer o seguinte, eu posso colocar no chat o link desta sessão se vocês quiserem entrar. Mas tenham a noção que isto pode causar aqui alguma confusão, porque vamos estar em 2 sessões de videoconferência ao mesmo tempo. Mas alguém quer, para depois entrar e experimentar estar lá como aluno, ou não vale a pena? E eu demonstro só o Google Meet e vocês ficam aqui a conhecer mais ou menos o Google Meet. Se alguém quiser, digam-me, está bem? O que eu tenho que fazer seria copiar este link que vocês veem aqui, ok? O Meet, ou vir aqui a adicionar participantes, colocava aqui os vossos mails, neste caso eu até tenho um grupo, que ele não sei porque não está a dar aqui, ele devia aparecer aqui, não deve dar, só deve dar de outra forma, ou então adicionava, estão a ver aqui os vossos mailzinhos todos, selecionava todos, e vocês receberiam automaticamente no vosso mail o convite para participar. Pronto. O que é que vocês veem aqui? Veem aqui, eu vou ativar o meu vídeo, ele não me deixa, depois ele não me deixa porque eu já estou com o vídeo no Zoom, pronto. Mas vem aqui a minha imagenzinha associada à minha conta. Portanto, o que é que está a acontecer? Como nós estamos com 2 videoconferências ao mesmo tempo, ele não me está a autorizar aqui a câmara. O que é que eu gostaria então de destacar no Google Meet? O ambiente é este. Eu, se tivesse aqui participantes, eles aparecer-me-iam aqui em lista, como vocês estarão habituados com o Zoom ou com outras ferramentas. Depois eu posso fazer algumas coisas aqui. Há aqui uma coisa que eu instalei, precisamente por aquela falha que eu falei, de nós não conseguirmos verificar quem é que está, porque não temos uma gravação, etc. Há aqui alguns suplementos que nós podemos instalar, como este, por exemplo, que vocês veem aqui. Isto é um suplemento que é o Google Attendance, o Meet Attendance. É um suplemento, portanto, é uma coisa extra, que não pertence à Google, mas que foi criado e que permite ser instalado associado a uma conta e que depois o que é que isto me faria? Vocês entravam, não é? Aqui todos na reunião, e eu podia fazer um download de um Excelzinho, de um ficheirozinho Excel, com todos os utilizadores, as horas que entraram, etc. Para depois, posteriormente, poder ver quem esteve na reunião. Portanto, eu tenho isto aqui instalado, não porque uso muito o Meet, esta conta do Meet, uso outra, mas não esta, mas para vos mostrar também que é possível fazer assim algumas instalações extra, para além daquilo que a Google Base nos disponibiliza. Pronto, eu vou fechar aqui esta parte. Eu posso sempre vir aqui ao i. Imaginem que há um aluno atrasado e vocês já estão durante a aula e alguém vos diz, ou algum outro pai vos diz, não sei quem que. Podem vir aqui ao i, copiar as informações de participação a qualquer momento, ok? Portanto, têm sempre várias formas de copiar as informações de participação e enviar por e-mail, ou enviar no chat, ou por WhatsApp, se tiverem o WhatsApp web aberto, da forma que vocês acharem mais prática. Ora, então aqui vocês já conhecem, temos aqui o símbolo do microfone, ligar e desligar. Se ele estiver assim, significa que está ativo. Se estiver vermelhinho, significa que está desligado. A câmera, a mesma coisa. Aqui é o tradicional levantar a mão. Portanto, quando alguém levanta a mão, aqui do lado, nos participantes, fica a indicação que a mão está levantada. Vocês recebem a notificação, como é óbvio. Depois temos o de sair da chamada. Portanto, se eu clicasse aqui, saía desta videoconferência. E temos aqui o apresentar, que é uma das
ferramentas que nós usamos também com maior frequência, que é o apresentar, que é aquilo que eu estou a fazer agora no Zoom com vocês. Temos 3 hipóteses, também semelhante àquilo que acontece com os outros tipos de ferramentas equivalentes. O ecrã inteiro, que é aquilo que eu acho que é mais adequado, tem que ter presente que, se vocês projetam um ecrã inteiro, vão estar a mostrar tudo o que têm aberto, tudo que têm no computador, portanto isto significa que se tiverem coisas pessoais, as pessoas vão eventualmente vê-las também, não é? Portanto tem que ter esse cuidado. Uma janela especificamente, portanto aí já só abrem uma janela, mas depois aqui às vezes é um bocadinho chato, porque tem que andar sempre a fechar e abrir, portanto eu prefiro sempre projetar o ecrã inteiro, e tenho alguns cuidados antes, não é? De fechar aquilo que não me interessa que esteja acessível. Portanto, o ecrã inteiro, depois selecionava, partilhava, e neste momento eu vou partilhar, ele pode demorar um bocadinho, não é? Vocês estão-se a ver, certo? Estão-se a ver no Zoom, que é aquilo que eu partilhei. Pronto. Parar de apresentar, tinha ali o iconezinho em cima. Mais coisas aqui do Google Meet. Temos aqui os 3 pontinhos. Os 3 pontinhos dão-nos acesso a uma série de outras ferramentas. O quadro é basicamente a possibilidade de nós abrirmos um quadro em branco e fazermos alguns esquemas e algumas anotações que depois podemos partilhar. Ele normalmente guarda automaticamente na nossa Google Drive aquilo que nós fizemos no quadro branco. O alterar esquema tem a ver com os modos de visualização. Portanto, neste momento, isto também foi uma melhoria que o Google fez mais recente, porque antigamente limitava a 9, se não estou em erro, 9 carinhas, 9 quadradinhos, mas agora já podemos ir até pelo menos 49. Ok? Portanto, é possível, é mosaico, portanto, aqui no mosaico, vamos só confirmar. Exatamente, até 49, não me deixa avançar de 49. Portanto, eu posso ter 49 pessoas, posso estar a ver 49 quadradinhos ao mesmo tempo. Temos o automático, é o que está por definição, destaque e a barra lateral. Portanto, são os modos de visualização de quando vocês estão numa reunião. Mais coisas aqui dos 3 pontinhos. Ecrã inteiro é colocar em ecrã inteiro, portanto, eu neste momento, se colocasse em ecrã inteiro, deixava de ver os meus separadores aqui em cima. Abrir ecrã no ecrã é assim, uma ferramenta que eu não uso muito, tem a ver com abrir este ecrã no próprio ecrã, portanto é uma coisa assim um bocadinho estranha. Os efeitos visuais têm a ver com aquilo que vocês podem aplicar de fundos, ou aquilo que eu faço, por exemplo, com o Zoom, que é, como estou um bocadinho descabelada, meto este esborratado por trás, não é? E então disfarça tudo o que está por trás, inclusive é o meu cabelo todo pronto, enfim. São os efeitos visuais, portanto podem também pôr imagens de fundo, etc. Tem aqui alguns exemplos, aqui do lado direito. Como eu tenho a câmera desativada, ele não me mostra assim completamente o efeito, mas tem bastantes efeitos visuais, até é bastante interessante, e está mais explorado que até o Zoom, por exemplo. Tem mais ferramentas que o Zoom, tem sim aqui algumas coisinhas que vocês podem aplicar às vossas caras, algumas brincadeiras que os meninos gostam sempre muito de fazer. Pronto, tem aqui alguns efeitos visuais também disponíveis. Depois podem explorar vocês em casa. Há aqui uma coisa importante, quando nós trabalhamos com ferramentas em que nós estamos a criar alguma coisa, que é sempre ter um mail alternativo para fazermos o teste enquanto alunos, ok? Não sei se vocês se habituam a fazer isso, por exemplo, o Classroom, eu faço sempre isso, quando trabalho no Classroom, tenho sempre uma utilizadora que eu criei de teste, para ver se aquilo que eu estou a fazer e a minha ideia está a ficar efetivamente como eu pretendo, não é? Portanto, entro como aluno e experimento. E eu faço isso também quando preciso de analisar alguma coisa. As legendas têm uma funcionalidade fabulosa que o Google Meet tem, que é legendas. Portanto, ele permite legendar em português já aquilo que eu estou a dizer. Deixa eu ver se ele vai funcionar. Está em inglês, portanto eu tinha que vir aqui e alterar para português do Brasil. Ok, já sabemos, temos sempre este handicap que a maior parte das coisas temos em português do Brasil, mas se vocês repararem, já está a atualizar, ele está a tentar traduzir e pôr sob legenda. Isto é extremamente importante quando nós temos pessoas com necessidades especiais, sei lá, surdo, imaginemos que temos um aluno surdo numa turma, já perceberam que a legenda não é muito espetacular, mas funciona. Pronto, acho que mais ou menos para a inteligência artificial que isto implica não está mal, ok? Pronto. Acho que eu gosto de destacar a questão das legendas porque acho que é realmente interessante. E depois há algumas ferramentas que têm a ver com problemas, abusos, definições também. Vocês podem ver aqui as definições, alterar, por exemplo, definições de vídeo, se quiserem alterar para menos resolução, mais resolução, etc. Depois aqui, o que é que me falta mostrar-vos?
A parte do painel dos participantes, claro está que só estou eu como anfitriã, mas se estivéssemos aqui, vocês todos, estariam aqui a lista de todos vocês, o chat, também conhecido para todos, e esta ferramenta aqui das atividades, que depois depende também se vocês tiverem, aqui está a gravação e o stream em direto, por exemplo, são funcionalidades premium, ok? Ao premium, ou então para, como eu disse no início, as tais contas institucionais, e não todas. Mas pronto, temos aqui algumas atividades, vocês podem ir instalando extras, e também tem a ver um bocadinho com depois o que é que o gestor da vossa Google, do vosso agrupamento, vos disponibiliza. E pronto, penso que assim, e aqui é importante, já me ia escapar, mas é importante, que é a parte também de algumas configurações, portanto, se as pessoas podem partilhar ecrã, se podem ser anfitriãs, se podem partilhar ecrã ou não, se podem enviar mensagens do chat ou não, ativar os microfones dos participantes ou não, e o vídeo a mesma coisa. Portanto, vocês também podem configurar aqui neste cadeadozinho. Pronto, acho que em termos de Google Meet está mais ou menos apresentado. Dúvidas? Alguém tem? Não? Pronto, depois é uma questão de explorar. Já agora, pergunto eu, alguém usa frequentemente o Google Meet como ferramenta de videoconferência nas reuniões da escola? André. Ok, Andreia, era isto? Ou a sua versão é um bocadinho mais completa? Não, é isto. Não é? Pronto, porque eu percebi na sessão anterior que havia aí alguém que tinha uma versão mais elaborada do que eu, no calendário, tinha ferramentas extra no calendário, já não sei quem foi, já não me recordo, e às vezes tem a ver com as versões das escolas. Muito bem, ora, aqui na sessão de hoje, na sessão 3, em termos de tarefas da sessão, são tarefas associadas ao Google Forms. E, portanto, eu vou já avançar para mostrar-vos aqui o funcionamento do Google Forms. E se calhar inicio também com uma questão, que é, há aqui alguém que nunca tenha criado um formulário no Google Forms? Levanta a mãozinha, por favor. Sem vergonha. Eu já realizei, mas há tanto tempo que eu já nem sei se agora recomeçar, se vou lá. Vai lá, Tem ajuda. Olha, já tem um tutorial, também que eu já disponibilizei aqui um tutorialzinho, e eu acho que está bastante completo, explicar algumas coisas, eu tentei ser o mais cuidadosa possível com o tutorial. E agora com a minha explicação, é assim, eu tenho aqui, vai depender do tempo que nós temos, porque o Google Forms acaba por ser um mundo, não é? Claro, as ferramentas foram sendo evoluídas e nós podemos usar o Google Forms como um simples formulário para obter uma opinião, fazer um inquérito demográfico aos alunos, uma inscrição num evento, não é? Se vamos ter uma atividade na escola e queremos que os alunos se inscrevam, podemos fazer um formulário básico com 3 ou 4 questões para os alunos se inscreverem, portanto, desta forma. Mas também podemos usar o Google Forms como um questionário, não é? Com pontuação, com respostas certas e erradas, e, portanto, esta diferenciação é que faz com que nós consigamos dominar um bocadinho mais o Google Forms ou menos. E depois ainda é possível fazer coisas muito engraçadas com o Google Forms, como, por exemplo, ir de forma não sequencial por caminhos, ou seja, de acordo com a resposta que a pessoa dá, eu vou encaminhar a pessoa para uma pergunta diferente ou para outra pergunta. Ok? Portanto, isto trabalha-se com uma coisa que são as secções. E, aliás, o questionário que está aí para vocês realizarem é precisamente um questionário que eu criei só para vocês perceberem como é que é um questionário, não é? Um questionário básico. Seguramente todos vocês já preencheram várias vezes, enquanto utilizadores, questionários, já submeteram questionários, mas para vocês verem, por exemplo, um exemplo de um questionário com secções. E, de acordo com as respostas que vocês derem naquele questionário, vocês, eventualmente, poderão não responder a determinadas perguntas que lá estão, que outros irão responder, ok? De acordo com a resposta que dão logo numa das primeiras perguntas. E dá-lhe, Lúcia, alguma questão? Ou ainda a mãozinha no ar? É só a mãozinha no ar? Não. Okay. Eu tem a ver com a sua questão, mas eu não tenho muito bem a certeza. Se calhar eu já fiz noutra altura, mas já não tenho certeza sobre como é que se faz. Pronto. Como é óbvio, o Google Forms, e eu sei que há aqui educadores de infância presentes, se calhar não são tão úteis, não é? Quanto muito, a Lúcia é educadora, certo? Acho que a Lúcia, pelo menos, é educadora, isso eu já consegui pôr aqui na cabecita.
se calhar não vai ser tão fácil, não é? Pensar na aplicação de um formulário. Mas sei lá, por exemplo, um formulário de opinião dos pais, ou um formulário de levantamento de propostas de atividades que vamos enviar aos nossos pais. Por exemplo, que já aqui a sugestão para a atividade assíncrona, não é? Da criação de um formulário. Pronto, que já sabemos que os pequeninos é sempre mais difícil. Então vamos lá ao Google Forms. Ora, então eu vou começar por vos demonstrar as ferramentas básicas. O Google Forms tem então, deixem-me só compartilhar antes, senão eu perco no raciocínio. Portanto, como é que nós fazemos o acesso ao Google Forms? Essa é a primeira questão. Muito simples, da mesma forma que fizemos o acesso a praticamente todas as ferramentas que temos estado a usar. Vimos aqui às apps da Google e vamos procurar os formulários. Ok? E lá às vezes, dependendo do tipo de conta que nós temos, não está assim logo acessível, no meu caso é a última coisa que me aparece. Mas há outras formas, nós podemos criar por aqui, ou então a partir da Drive, mas como nós ainda não falámos da Drive, eu vou-vos explicar a partir daqui, está bem? Vai ser na próxima sessão o Google Drive, que na verdade é também bastante simples. Ora, então, eu quero iniciar um formulário novo, certo? O que é que eu vou fazer? Já tenho aqui 2 formulários, este é aquele que vocês vão responder daqui a um bocadinho, e este é um outro que eu criei já assim, só para depois, se tivermos tempo, vos mostrar como é que se trabalha com secções, está bem? Que é a tal ferramenta que nos permite fazer questionários ou formulários que nos encaminham por áreas diferentes, portanto, por não sendo sequencial, que dá para fazer coisas engraçadas também. Então, o que é que eu tenho que fazer? Clico aqui no mais em baixo, vocês devem estar a perceber, e vamos automaticamente para o ambiente de trabalho do Google Forms. A primeira coisa que se deve fazer é dar um título ao formulário. Portanto, vou fazer aqui formulário da sessão. Ok? Pronto. E este formulário vai ter este nome aqui. Depois temos aqui a área das perguntas, das respostas e das definições. As perguntas, como podem imaginar, é a zona onde nós vamos construir todo o nosso formulário. Portanto, vai ser nesta parte. Tanto com esta parte, como com este menuzinho lateral que vocês têm aqui. As respostas será a localização onde vocês depois vão ter acesso às respostas que quando vocês partilharem o formulário com alguém, as pessoas vão começar a responder e vai começar a haver aqui informação, não é? E é aqui que vocês veem o que é que as pessoas responderam, podem analisar de modo global, e o Google Forms faz uma coisa muito gira, que é criar logo gráficos. Imaginem que vocês fazem uma coisa que depois querem criar um relatório para a direção, alguma coisa que vos incumbiram de fazer, um levantamento qualquer. O próprio Google Forms faz-vos os gráficos que vocês só têm que colocar no Google Docs ou no Word, no PowerPoint, onde vocês estão a fazer o relatório. Portanto, aqui nas respostas, claro que eu não tenho respostas, portanto não aparece aqui nada. E também é possível exportar para Excel ou Google Sheets, está bem? Portanto, imaginem que vocês querem depois fizeram um questionário com pontuação, querem logo converter isto para Excel para depois irem só copiar a colunazinha da cotação e colar numa grelha de avaliação. Também é possível, tá bom? As definições, é aqui que nós podemos mexer em algumas coisas das pré-definições dos formulários ou questionários, nomeadamente transformar aquilo que é um formulário num questionário. O que é um formulário? O formulário nós quando criamos um formulário é algo que não vai ter respostas certas nem erradas. Ok? E vai implicar sempre que seja o professor, mesmo que eu crie um formulário de avaliação, tem que ser eu depois manualmente e corrigir tudo, ok? Porque eu não consigo não consigo definir quais são as respostas que estão certas, não consigo definir cotação, não consigo fazer nada disso. E por definição, quando nós abrimos um formulário, é isso que nós temos, ok? Se nós quisermos que isto seja um questionário, onde nós definimos qual é a resposta certa, damos cotação, então temos só que fazer esta coisinha que eu vou fazer agora, que é pegar nesta bolinha e mexê-la aqui para o lado direito. Ok? O que é que eu fiz neste momento? Eu fiz com que aquilo que eu vou construir a seguir, eu possa definir pontuação, possa definir respostas certas e por aí adiante. Ok? Pronto. Reparem que ficou logo ativo aqui a questão das perguntas erradas, respostas corretas, etc. Portanto, isto depois vocês podem explorar com algum tempo. Lançar classificações imediatamente após cada envio, por exemplo, se vocês quiserem que os alunos recebam logo o feedback, não é? Mas também pode dar-se o caso de vocês quererem só mais tarde. Porquê? Imaginem que vocês no vosso questionário têm uma resposta, é chamadas respostas de desenvolvimento. Não há possibilidade de dar uma chave de resposta para esse tipo de perguntas. Podemos dar a cotação, mas depois temos que ser nós manualmente a ir ver a resposta que o aluno deu e acotá-la. Portanto, se calhar nesse caso nós não vamos dar a resposta logo
a informação aos alunos logo da cotação que têm. Então vamos pôr mais tarde após revisão manual, está bem? Porquê? Porque senão os miúdos vão receber uma cotação, mas não está certa, porque ainda falta corrigir uma ou duas perguntas que eram de resposta longa, ok? Todas as outras, eu já vou também vos explicar o tipo de perguntas que existem, quase todas elas é possível corrigir automaticamente. Agora, as respostas longas não é possível, porque bastava os alunos escreverem uma palavra diferente daquilo que nós tínhamos como chave de respostas e já não iria funcionar. Depois, podem saber se os inquiridos podem ver as questões que foram respondidas incorretamente, se podem ver as respostas corretas após a publicação das classificações, os valores em pontos, podem pré-definir, imaginem que vocês querem que todas as perguntas tenham 10 pontos. Podem logo pré-definir antes de criarem, ou então fazem depois manualmente, ok? Depois há aqui algumas outras coisas, a maior parte dos questionários ou formulários implica mesmo que os alunos tenham um e-mail associado. Há alguns tipos de perguntas que obriga mesmo, nomeadamente aquela que vocês fizeram na primeira sessão, de carregar a imagem, isso obriga logo a que a resposta tenha, portanto, o questionário tenha que estar associado a um e-mail, que é recolhido, não é? Que depois sai também associado ao Google Sheets, à informação que nós recebemos aqui nas respostas. Depois, enviar uma cópia das respostas aos inquiridos, ativar ou desativar quando for pedido. Isto é o que está por predefinição, não é? Normalmente, às vezes, o que está por predefinição é o ideal. Mas pronto, vocês podem permitir edição de resposta, limitar a uma resposta, imaginem que é um teste. Se algo engraçadinho, se vocês não fizerem isto, vai lá e responde outra vez, não é? Já viu quais eram ou entanto já percebeu o que é que tinha errado e tenta responder outra vez se vocês permitirem. Por isso é que implica o e-mail, não é? O e-mail de resposta. Porque senão eles podem abrir várias vezes e estar sempre a responder. A barra de progresso tem a ver aqui com, imaginem, tem 10 perguntas e eles vão vendo a barra de progresso, estão na 2, na 3, na 4, etc. Se as perguntas são de ordem aleatória, isto pode ser útil, se aplicam este questionário, por exemplo, numa aula e querem que, e já sabem que os miúdos vão pôr o olho ao colega do lado, então podem ativar esta funcionalidade e a pergunta que vai aparecer a um aluno, em primeiro lugar, não é a mesma que aparece ao outro, portanto isto também pode ser bastante útil. Mensagens de confirmação, mostrar o link para enviar outra resposta, ativem ou desativem, ver o resumo dos resultados, e aqui algumas predefinições, mas não tem aqui nada de especial, é só recolher endereços por e-mail por predefinição, e as perguntas também serem obrigatórias por predefinição. Vocês podem definir perguntas obrigatórias ou não, ok? Ou seja, os alunos poderem responder a algumas perguntas e não a todas. Muito bem, em termos de definições, está. Acho que não mexi em nada que agora influencie negativamente. E pronto, vamos começar também a edição. Eu costumo fazer eu tenho esta dinâmica, há quem faça isto só no final, mas eu gosto sempre de alterar o aspecto visual do meu formulário logo no início. Então, venho aqui à paletezinha, esta palete que aqui está, palete de pintores, não é? E é aqui que eu posso definir algumas coisas, que isto também foi há um ano atrás, o Google Forms não tinha estes, por exemplo, o tipo de letras eram muito básicos, agora já tem mais diferenciação, tem mais disponibilidade de ferramentas. Os tipos de letra que nós vamos usar para o cabeçalho, reparem que eu, ao mexer o tamanho, não é? Ele vai mudando ali na minha área central. Vocês tenham cuidado também com os tipos de letra, não convém usarem tipos de letra muito serigrafados, não é? Tira alguma legibilidade, por exemplo, este é bonito, mas no não é o mais adequado, ou para que o conforte, aquele tipo de letra que eu também acho piada. Podem aumentar ou reduzir o tamanho do título. Depois, os tipos de letra das perguntas, ok? E o tipo de letra dos textos. Pronto, eu vou pôr tipos de letra diferentes. Ok. Em termos de tipos de letra está. Outra coisa que eu também gosto sempre de fazer é colocar uma imagem de cabeçalho. Neste caso, no meu formulário está sem imagem de cabeçalho, está um formulário simples, mas eu posso associar uma imagem de cabeçalho. Eu vou escolher aqui uma imagem qualquer, das que existem por predefinição, ok? Portanto, o Google Forms disponibiliza aqui uma série de imagens pré-definidas, que podem ser, vocês imaginem que estão a fazer um questionário sobre desporto. Não sei, não temos aqui nenhum professor de Educação Física, penso eu, mas estão a fazer um formulário para aplicarem e é um professor de Educação Física. Tem aqui já alguns cabeçalhos, associados ao desporto, portanto, é uma questão de viagens, vida noturna, casamentos, pronto, é uma questão de explorar. Ou podem carregar as vossas próprias imagens, ok? Por exemplo, o que eu vos apliquei na primeira sessão, fui eu que criei aquela imagem de banner e carreguei para aqui. No entanto, vocês têm que ter uma coisa presente. A estrutura de cabeçalho é este tipo de retângulo, é retangular e estreitinho. Portanto, se vocês usam uma imagem quadrada em que querem que a imagem toda apareça, esqueçam, isso não vai funcionar.
Portanto, a imagem que vocês têm, às vezes, é tentativa teste. Não é? Eu vou buscar uma imagem e aproveito uma parte da imagem. Portanto, há sempre esta questão de, é sempre este formato de imagem, está bem? Mesmo que vocês vão buscar uma imagem qualquer. Eu até vou fazer isso para vocês verem. Vou carregar aqui uma imagem qualquer que eu tenha aqui. Volta aqui. Já vi que a Andreia, foi a Andreia, não foi? A Andreia conseguiu instalar o Bitmoji. Não foi? Eu já vi nessa assinatura. É muito giro. Ok, este meu Bitmoji, por exemplo. O que é que vai acontecer? Ele só me disponibiliza esta área. Eu nem que eu queira aumentar, ele não me deixa. Portanto, o que é que eu iria ter que fazer? Iria ter que selecionar uma parte desta imagem, que era um bocadinho estranho, não é? Pronto. Mas eu vou fazer, só para vocês verem. Concluído. Vai ficar ali só os meus olhos. Portanto, quando concluem, ele vai aplicar a imagem escolhida, aqui ao cabeçalho, e não sei se repararam, mas ele automaticamente alterou as cores de fundo. Porquê? Porque ele vai assumir as cores essenciais da imagem que eu escolhi, ok? Portanto, ele era lilazinho, que é a cor associada ao Google Forms, e ficou aqui acinzentado, porque a imagem tem aqui o preto, etc. Ok? Pronto, eu vou aqui outra vez, eu vou carregar uma imagem mais básica, trabalho de escola, pode ser aqui já esta. Até agora, tudo ok? Sim? Pronto. Então, mudo outra vez um bocadinho a cor, e depois há aqui algumas coisas que eu posso mudar. Estão a ver? Se eu clicar aqui, mas isto é um bocadinho limitado. Pronto, ele vai sempre associar só, posso adicionar alguma cor personalizada, claro que sim, mas pronto, vai funcionar mais ou menos desta forma. Pronto, tenho o aspecto visual do meu questionário assegurado. Mais coisas que vocês têm que saber antes de eu avançar já para a construção do formulário. Este olhinho permite-me pré-visualizar o meu formulário ou o meu questionário. Vai-me abrir um novo separador, portanto tenham atenção, às vezes vocês fecham as coisas sem querer porque não perceberam que isto abriu um novo separador, e neste momento o meu formulário tem este aspecto. Portanto, se eu enviasse agora para vocês este formulário, vocês iam ver isto. Não faz sentido, não é? Mas pronto, era isto que vocês viam. Eu estou sempre, quando faço formulários, a pré-visualizar o meu formulário para ver se não tenho falha nenhuma. Está bem? Portanto, sugiro também que o façam. Quando fizerem formulários, também vos dá uma noção de como é que as coisas estão a ficar. Aqui é o título, portanto já dei o título, aqui era uma descrição, por exemplo, com este questionário. É uma descrição que vocês podem dar, por exemplo, aos alunos. Com este questionário pretendes aferir os teus conhecimentos sobre o assunto Y. Com este questionário pretendemos avaliar, ou um questionário de autoavaliação, por exemplo. Eu faço sempre um questionário final de autoavaliação também no Google Forms. Com este questionário vamos ficar a conhecer as ferramentas. Vou dar muitos erros. Do Google Forms. Ok. E pronto. Vamos então começar a construir. Outra coisa. Pensei que não. É importante dizer-vos, isto é aquilo que permite desfazer, ou seja, enganaram-se a fazer alguma coisa, é o Ctrl+Z, do que nós fazemos muitas vezes com o teclado, e isto é refazer, ou seja, apagaram qualquer coisa sem querer. Claro que isto tem algum tempo e se vocês fazem outras coisas, isto não tem um refazer ad eterno, nem um anular ad eterno, está bem? Mas pronto, é possível anular ou refazer, está bem? E o enviar é depois onde eu tenho as possibilidades para enviar o link aos meus alunos ou aos meus pais, etc. Há várias formas, através de e-mails, e vocês podem pôr aqui diretamente os endereços de e-mail das pessoas a quem querem enviar o formulário. Podem também incorporar o vosso formulário criando um link e enviando este link, também podem fazer, em vez de fazerem enviando através desta parte, vocês podem criar aqui, copiar este link grande ou abreviando. Eu abrevio sempre, eu disponibilizo sempre os meus formulários no Moodle aos alunos, que é a plataforma que nós usamos na escola, mas faço sempre isto, abrevio e depois crio um link para o formulário. Portanto, criam um link, copiam e colam ou num mail ou numa plataforma como o Classroom ou Moodle ou outra qualquer. E depois ainda a possibilidade de o embeber, ou seja, de o incorporar, de ele ficar incorporado no site, no Classroom, ou seja, ficar acessível logo, visível, está bem? Isso faz com a incorporação do código HTML. Não é assim muito utilizado, não é tão utilizado. Eu pessoalmente uso quase sempre esta ferramenta. Esta também pode ser prática, não é? Vocês colocam aqui logo os e-mails a quem querem enviar e está feito. E depois só tem que clicar em enviar. Também podem adicionar outras pessoas como editoras. Imagina que trabalham em par, não é? Em par pedagógico, estão a fazer formulário com outra pessoa, adicionam essa pessoa como editora com vocês e essa pessoa passa a poder também editar este formulário, ok? Também é possível fazer isto, que é uma das mais-valias nestas ferramentas Google, que é nós podemos trabalhar colaborativamente.
Ok, concluído. Vamos então às questões. Portanto, como é que nós podemos então começar a criar questões no nosso formulário? É aqui no mais. Okay? O mais permite-me adicionar perguntas. Este iconezinho permite-vos importar perguntas de outros questionários. Imaginem que vocês estão a fazer um questionário de autoavaliação, um formulário de autoavaliação, e querem buscar uma pergunta que usaram no formulário de autoavaliação do ano passado. Portanto, clicam aqui, ele vai-vos disponibilizar os formulários todos que vocês têm associados à vossa conta, vocês selecionam o formulário que querem, selecionam, e depois não precisam de selecionar todos. Basta selecionar, imaginem que querem selecionar só esta pergunta. E clicam em importar perguntas, ok? Indica o seu nome. Eu até vou fazer isso, importar perguntas. E aqui está, já tenho uma pergunta colocada no meu questionário, que é, indica o seu nome, ok? Pronto. Portanto, este permite-me importar perguntas, este permite-me adicionar um título, que é isto, portanto, adiciona-me um título, não é uma questão. Imaginem que vocês querem fazer uma espécie de um separador entre questões, porque a primeira é para um conteúdo X, a outra é para um conteúdo Y, e querem separar com estes textos. Não é? Então podem adicionar conteúdo 1, não interessa, ou aprendizagem Y. Ok, depois podem fazer uma descrição ou não. Portanto, é o que faz aqui o título de descrição. Depois podem também adicionar imagens, podem adicionar vídeos e podem criar as secções, está bem? Não sei se vamos conseguir ter tempo para vermos as secções. De qualquer forma, depois se algum de vocês tiver muito interesse, se não tivermos tempo, também podemos arranjar aí uma forma de vos, ou fazendo um tutorial para vos explicar aqui a questão das secções. Pronto, então eu vou eliminar que não faz aqui muito sentido. Então vamos lá ver aqui, explorar um bocadinho os tipos de perguntas disponíveis. Portanto, eu já tenho aqui esta, que é indica o seu nome. É uma resposta curta, é um tipo de pergunta de resposta curta. Nós no Google Forms temos esta tipologia de questões. E eu vou tentar fazer uma pergunta para cada um, está bem? Para vocês ficarem com uma noção do que é que cada uma faz, e depois até vos disponibilizo o formulário para vocês verem e eventualmente preencherem agora assim quando forem quando fizermos a mini tarefinha da sessão. Portanto, uma resposta curta. O que é que eu posso fazer aqui? Em termos de chave de respostas, não há propriamente uma resposta certa ou errada, certo? Eu posso apenas atribuir 2 pontinhos, posso atribuir pontos porque a pessoa respondeu, ponto final, não é? Mas, mais do que isso, não temos muito, não é? O que é que nós podemos pôr aqui também? Um comentário de respostas. Qualquer coisa como, boa, escreveste o teu nome, que o aluno vai receber, não é? Quando responder e submeter. Ok. Respostas corretas. Não há propriamente aqui respostas corretas, certo? Então, vamos continuar. Agora, eu tenho aqui uma pergunta certa. Portanto, a primeira pergunta, resposta curta. Como o próprio nome indica, é uma resposta curtinha, quando nós queremos que o aluno responda a algo muito objetivo, curto. Ali, aquela do indica o seu nome, não faz muito sentido, não é? Porque não há respostas certas ou erradas, mas vocês podiam, sei lá, fazer uma pergunta objetiva e depois aqui nas chaves de respostas colocarem mesmo a chave de resposta. Imaginem que perguntavam qual é a capital de Portugal. Aqui na resposta certa tínhamos que pôr Lisboa, não é? Ele corrigia automaticamente. Bem, continuando aqui com as perguntas. Temos então a resposta curta, temos o parágrafo, que é tal que eu no início, quando falei dos formulários, vos disse que não é passível de ser corrigida automaticamente. Esta pergunta usa-se quando nós queremos que os alunos desenvolvam um bocadinho mais a resposta. Por exemplo, os meus colegas de português, na altura da pandemia, quando criam composições, usavam este parágrafo, não é? Definiam um número mínimo de caracteres, ao máximo, e eles respondiam sobre a forma de parágrafo. Ok? Pronto. Então, mais coisas. Para além do parágrafo, temos a escolha múltipla, que é aquele que, na verdade, a maior parte das pessoas usa com mais frequência. É um tipo de pergunta que nos disponibiliza apenas uma resposta certa, não é? Não há várias hipóteses corretas, há uma resposta correta apenas. As caixas de verificação, ao contrário da escolha múltipla, permitem-nos fazer a seleção de várias respostas certas. O pendente é uma espécie de escolha múltipla, mas com um aspecto um bocadinho diferente, que eu também vou mostrar. O carregar ficheiro permite pedir ao utilizador, a quem está a responder ao questionário, que carregue uma determinada imagem. Imaginem que vocês mandavam os alunos fazer qualquer coisa no caderno, fotografar e carregar aqui, ou como eu vos pedi uma imagem, já nem me lembro o que era que eu vos pedi, uma imagem de qualquer coisa, não é? Que vocês tinham que carregar no primeiro
formulário que responderam na primeira sessão. Escala linear é uma espécie de escolha múltipla, mas em escala. De 1 a 5, quanto é que gostaste de responder a este questionário, por exemplo, ok? Grelha de escolha múltipla, eu também vou demonstrar, é bastante interessante, é uma ferramenta bastante interessante. As grelhas de caixa de verificação a mesma coisa, só que são caixas de verificação, portanto permitem a seleção de vários itens. A ferramenta da data permite vocês, imaginem que vocês querem fazer perguntas que impliquem a resposta com data, podem usar esta ferramenta, e a hora, está bem? Ou então, por exemplo, eu às vezes termino os meus questionários com indica a data em que respondeu este questionário. E eles clicam aqui, aparece-lhes um calendáriozinho, eles escolhem o dia e que eu fico lá com o dia, ano e mês. Pronto, então vamos lá ver se eu consigo aqui organizar-me para vos inserir aqui e criar um questionário. Pronto. E-mail, a pessoa vai logo ter que indicar o seu e-mail, portanto, mas eu vou aqui à mesma acrescentar uma pergunta. Aliás, posso sempre alterar a ordem das perguntas, estão a ver? Portanto, desta forma. Deixem-me só ver aqui umas coisas nas definições para alterar. Eu acho que não fiz aqui mais nada que possa influenciar negativamente. Ok, então indique o seu e-mail, uma resposta curta. Indique o seu e-mail. Resposta curta. Há aqui uma coisa que eu posso fazer que não vos mostrei na questão anterior, que é estes 3 pontinhos, posso converter em obrigatório aqui, ok? Que é importante. Isto aqui permite-me duplicar. Imaginem que eu quero duplicar esta tipologia de pergunta. Podem sempre duplicar e depois alterar. E isto é para eliminar as perguntas. Aqui é para tornar as perguntas obrigatórias. Eu vou colocar todas como obrigatórias. E estes 3 pontinhos permitem-nos fazer a validação da resposta, que em alguns casos é bastante útil. Como, por exemplo, aqui eu peço um e-mail. Então, na validação da resposta, eu tenho aqui algumas opções, ok? Número, texto, comprimento, expressão regular, maior que, etc. Eu vou alterar aqui para texto. Contém, não contém, e-mail. Então, se eu estou a pedir um e-mail, eu vou logo dizer que é um e-mail. Portanto, se vocês me tentarem escrever aqui alguma coisa que não seja a estrutura de um endereço de e-mail, ele vai-vos avisar, ok? Ele vai-vos dar um erro. Texto de erro personalizado, eu vou pôr aqui, tens que responder com um e-mail. E, portanto, a pessoa, se tentar escrever aqui alguma coisa que não esteja com a estrutura base desse e-mail, que é algo, portanto, o utilizador, o e-mail, neste caso, .com, ele vai, que há aqui alguma coisa que não está a bater bem. Ok? Pronto. Isto é aqui na validação das respostas, que também podem fazer para números, por exemplo. Ok. Esta penso que está. Aqui indico o seu nome, portanto, aqui também não há muito a fazer. Eu vou só aqui, eu vou apagar esta. Ele nem me está a deixar. É assim, às vezes o Google Forms é um bocadinho chato, isto acontece-me com alguma frequência, que é, não sei se é uma espécie de bug, mas, por exemplo, estão a ver que eu não consigo fazer nada a esta pergunta, não me está a aparecer sequer a opção de eliminar. Eu vou fazer o seguinte, eu vou sair, vou fechar, e vou voltar aqui à minha Drive, e abrir a ver se ele já me deixa mexer naquela pergunta. Às vezes isto resolve, também fica aqui como dica. Ou então eu fiz ali alguma coisa que não devia. Indico o seu nome. Ora, aqui está, estão a ver? Pronto. São aquelas coisas informáticas estranhas, aqui já me permite eliminar. Há um bocado não me estava a aparecer a hipótese de eliminar, nem me aparecia aqui a questão da validação da resposta. Ora, então, e-mail, nome. O que é que eu vou fazer aqui? Validação da resposta, não é um número, é um texto. A única coisa que eu vou fazer é dizer que contém texto. Exatamente, pronto. Eu não preciso fazer mais nada, contém texto. E vou avançar. Agora, a seguir, vou fazer mais uma escolha, uma de resposta curta, e vou associar, para vocês verem também como é que isto se faz, vou associar a esta pergunta uma imagem, ok? Eu posso inserir uma imagem fora das perguntas, que é a partir daqui, mas também posso associar uma imagem a uma pergunta especificamente. E também posso associar imagens às respostas. Vocês até podem, por exemplo, se tiverem alunos pequeninos, não é? Vão criar um formulário para meninos do primeiro ciclo, primeiro ano, que ainda não sabem ler muito bem, ou até para o pré-escolar. Vocês, em vez de porem texto, podem pôr imagens, ok? Vêm aqui nas opções de resposta, na escolha múltipla, neste caso, não é? Tem a ver com o tipo de pergunta. Pronto, eu vou alterar para a resposta curta e vou, então, fazer a pergunta, que é: qual a ordem
que... Ai, não, desculpa, não está a escrever. Qual a ordem que o planeta Terra ocupa no sistema solar? Ok? Resposta curta. E eu quero que eles respondam depois com o número, está bem? Depois vou alterar ali na validação de resposta. Vou então aqui e vou associar uma imagem. Vamos lá. Eu posso pesquisar logo aqui imagens do Google, mas eu vou navegar porque eu até preparei isto e são 3, já tinha aqui umas imagenzinhas que quero usar. Sistema solar. Ok, abrir. Carrego a minha imagem para aqui e ela vai automaticamente ser associada à minha pergunta. Ok? Tem aqui uma espécie de uma imagenzinha. Posso fazer uma redução de tamanho, não tenho assim muitas funcionalidades de formatação de imagens aqui, ok? Mas pronto, posso fazer algumas coisas como reduzir um bocadinho o tamanho e depois também tenho aqui o alinhamento, remover, alterar, adicionar uma legenda, eu vou alinhar ao sítio, para ficar centrada na pergunta. Portanto, é um texto de resposta curta e eu quero que a validação da resposta me diga que é um número, ok? E o número tem que ser menor que 10. Pronto. Só para, se eles escreverem 11, há logo um texto a dizer, atenção, que é abaixo de 10. Pronto. Para ajudar às vezes os alunos que eles precisam de ajuda. Pronto. Mais coisas. Chave de respostas. Eu não tenho estado a dar pontos, vou dar aqui uns pontos, não interessa. É aqui que eu posso ir fazendo na chave de respostas, os pontos. Aqui o nome não tem pontos. Ok. Pronto, seleciono a última pergunta que fiz e vou adicionar uma nova pergunta. E agora vou adicionar uma escolha múltipla, ok? Então, adiciono uma nova pergunta e ele, por definição, coloca sempre a escolha múltipla. E a pergunta que eu vou fazer é... qual destas cores não faz parte do arco-íris? Exatamente, era a pergunta do arco-íris. Arco-íris. Vou também associar uma imagem, aqui do arco-íris. E agora vou dar várias hipóteses de resposta, não é? Aqui nas opções. Portanto, vou pôr o amarelo, faz parte, portanto esta não é a resposta certa. Vou colocar o verde. Se fizerem o Enter, ele automaticamente vai adicionando novas perguntas. Vou colocar o azul, vou colocar o castanho, acho que não faz, e vou colocar o vermelho. Ok? Pronto. Então, chave de respostas. É aqui que eu posso adicionar e definir qual é a resposta certa ou errada. Neste caso, a errada. Ok? Então, esta é a resposta que os alunos têm que escolher como sendo errada, a castanha. Portanto, seleciono, posso dar uns pontinhos, depois vocês, claro, têm que botar isto de forma a que faça a percentagem que vocês pretendem, não é? De 0 a 100, de 0 a 200, vocês é que saberão. Concluído. Ok? Pronto, está feita a escolha múltipla. Está aqui, vocês conseguem perceber que é esta que está definida, podem sempre pedir à chave de respostas sempre que tiverem alguma dúvida. Vou avançar para aproveitar o tempo. Vamos então, a outra, vamos usar as caixas de verificação. Portanto, estou na última pergunta, adiciono uma pergunta, ela é adicionada aqui na parte central, vou selecionar as caixas de verificação e a caixa de verificação permite-me, como o próprio nome indica, selecionar, fazer a verificação de várias hipóteses, ok? Então, eu vou colocar uma imagem, aqui, e vou fazer uma pergunta associada à imagem, ok? Vou abrir esta imagem aqui dos animais, e vou perguntar precisamente que animais identifica na imagem. Que animais identifica na imagem. E pronto, eu vou começar a dar opções, não é? Leão, zebra, não está, tigre, girafa, morcego, elefante, tartaruga e, sei lá, um que não esteja, uma borboleta. Acho que não está. Pronto, e então, que animais identificam a imagem, portanto, isto vai dar a possibilidade das pessoas selecionarem várias hipóteses. Nós podemos pôr aqui a chave de respostas. Há aqui uma questão associada a este tipo de perguntas que tem a ver com se a pessoa responde
erradamente, por exemplo, a uma, ele não contabiliza a pontuação. Isto não é possível dividir a pontuação. Era a dúvida, Cristina. Não estou a ouvir, Cristina. Ative o som. Desculpem, normalmente nestas questões costumo atribuir uma pontuação global, portanto já contando com uma distribuição, e estas têm que ser revistas manualmente, portanto não há hipótese de pontuação automática. Mas são Obrigada, úteis Cristina. precisamente para fazer perguntas de seleção. Obrigada, Seleção. Cristina, porque efetivamente Nada. é uma do handicap desta parte de ferramenta, e que é importante dizer-vos sempre, porque realmente agora vocês podem fazer a seleção daquelas que são as corretas, mas depois tem sempre que ser revisto manualmente. Portanto, as corretas seriam o leão, o tigre, a girafa, o elefante e a tartaruga, não é? Os outros 3 não fazem parte da imagem. Pronto. E podem também atribuir cotação, mas como disse a Cristina muito bem, depois tem que rever manualmente. Ana, posso só colocar uma questão, por favor? Claro que sim. Ali onde tem as opções e onde se assinala através do nome do animal, aí não poderia haver um sistema de cores, por exemplo, identificar por cores em vez de escrever, como é que é de explicar? A pergunta seria que cores encontras na imagem? Depois ali ter uma legenda, por exemplo, o cinzento, e eles assinalavam no cinzento. Isso é possível fazer? Não sei se estou a perceber, Idália. Não sei se eu estou a falar para alunos de pré-escolar. Então imagina ok. que eu quero ali cores. Sim. É que na imagem, imaginem, aqui a imagem permite-vos, penso que será isto. Eu tenho aqui o leão, não é? Em vez de estar escrito leão, apareceu um leão, por exemplo. Ou não isso, exatamente, ou isso, sim. Vou ver se aqui nas imagens do Google consigo encontrar um leão mais rápido. Sim, ou isso. Pronto, um leãozinho que se perceba que é um leão. Ok. Sim, ou isso. Inserir. Portanto, o que teria que fazer agora era, obviamente, inserir uma imagem para cada. Portanto, eu associar, não é? E a criança, portanto, íamos pôr aqui uma imagem para cada um e a criança, em vez de selecionaria, porque verificaria que esta imagem corresponde àquela. Okay. É isso, Idália? Era isso. Eu estava a pensar em cores, mas assim é mais fácil. Sim. Cristina, diga. Só mais uma dica para quem costuma fazer estas questões. Na atribuição da cotação, portanto, contando com a pontuação para as várias respostas, convém contar também com as erradas, porque senão, ou seja, uma errada também tem que ser cotada, porque senão corremos o risco de eles nos assinalarem todas e a partir daí estão todas certas, não é? Portanto, ficam com a pontuação. Portanto, imaginemos aqui a Joana colocou quantas hipóteses? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, portanto, numa pontuação simples, 8 pontos para contar com certas e erradas, portanto, aí que depois ao fazer a revisão manual ainda se torna um bocadinho mais complicado, mas como eu digo, para seleção é melhor do que no meio de falsas encontrar a verdadeira, ou de verdadeira encontrar as falsas, que é outra opção que já tínhamos estado a ver. Sim, não sei se quis entender. Sim, a mim fez, mas pronto, eu estou mais ou menos habituada a trabalhar com o Google Forms. Claro que eu não faço muito Google Forms para avaliação, é mais para no início dos anos, como formulário de conhecimento dos alunos, até de pré-requisitos, etc., que eles trazem, e uso muito este tipo de ferramentas nesse contexto, não é? Porque, pronto, tem realmente este handicap que a Cristina disse muito bem, que eu também disse, mas que a Cristina reforçou. Obrigada, Cristina, pelo seu contributo. Pronto, então aqui eu não vou perder tempo, já sabiam que eu poderia pôr aqui uma imagenzinha associada a cada questão, concluído. Vamos avançar então para outro tipo de pergunta, que é o pendente, ok? Portanto, vamos adicionar uma nova pergunta. Atenção que se vocês tiverem com esta pergunta selecionada e adicionam outra pergunta, ele vai adicionar a seguir a esta, está bem? Claro está que vocês podem sempre mover as perguntas de lugar, está bem? É possível, não precisam de eliminar e voltar a fazer, mas convém que se vocês estão a fazer as coisas organizadamente, tenham noção de, se estou nesta e faço mais, ele vai adicionar a seguir a esta. Se estou na primeira e faço mais, adicionar nova pergunta, ele vai adicionar a seguir a essa, está bem? E fica ali no meio, pronto. Às vezes os alunos cometem um bocadinho esses erros. Pronto, então, vamos ao pendente. O pendente, como eu disse, também permite só a seleção de uma hipótese de resposta.
Só que a forma de apresentação é um bocadinho diferente. Funciona assim como aqueles menuzinhos pendentes que nós abrimos e aparecem as opções. Então, a pergunta que eu vou fazer é: a Praia da Barra pertence a que região? Pronto, vou fazer assim. Alguém sabe? Alguém sabe? Aveiro. 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 Aveiro, exatamente. Portanto, olhem, esta é fácil para alguns de vocês. Agora já toda a gente sabe. Viseu, é que eu sou da zona de Aveiro. Viseu, Aveiro, Lisboa e Porto. Vou dar estas hipóteses. Ok, está feito. Então também posso fazer a chave de respostas, não é? Vou dar 5 pontinhos e a correta é Aveiro. Pronto, o comentário de respostas tem a ver com vocês darem um feedback. Boa, acertaste, quando a pessoa acerta. Vamos só para visualizar o nosso formulário, para vocês verem até ao momento como é que ele está, está bem? É importante vocês irem fazendo isto. Portanto, temos aqui o meu formuláriozinho, o formulário da sessão, o e-mail, portanto, agora poderia testar eu própria, ok? Esta é uma pergunta obrigatória, ele avisa, se eu tento, ele permite-me, mas eu depois não consigo submeter, ok? O seu nome, o e-mail, olhem, estão a ver, pronto, não me apercebi que ele estava já a pedir o e-mail. Portanto, repeti 2 vezes a mesma pergunta, depois tenho que eliminar uma delas. O seu nome, aqui, a resposta. Eu vou tentar fazer, pronto, não vou nada, depois vocês testam e dizem-me se houver aqui algum erro. Qual destas cores não faz parte do arco-íris? Portanto, seleção. Se eu tentar selecionar, como reparem, automaticamente retira da outra, porque só permite, a escolha só permite uma. Aqui isto fica muito giro, reparem, pronto, eu obviamente se estivesse a fazer isto mesmo a sério, para alguém teria que pôr aqui uma imagem para cada, para isto ficar bonito, senão ele faz este tipo de apresentação. E aqui sim, então, como veem, eu posso selecionar todas as hipóteses, como disse a Cristina muito bem, não é? Os alunos forem assim inteligentezinhos, né? Afinal, todas alguma há de ser, é óbvio. Inteligentes ou não? Não vi um erro. Ok, e a última que eu fiz, que é o pendente. Portanto, o pendente é isto que faz. Estão a ver? E só me permite então selecionar também uma hipótese. É este o efeito que o pendente tem. Okay? Isto às vezes até para nós diversificarmos um bocadinho as perguntas que estamos a fazer. Vou voltar ao meu formulário. Falta-me ainda mostrar-vos algumas opções de resposta. Vou só aqui acima, porque isto está 2 vezes com o e-mail. Este é porque aparece de imediato. Este então aqui vai ser eliminado. Ok. Já eliminou? Não. Eliminar. Agora sim. Vou continuar e, portanto, vamos então agora para o carregar ficheiro, que é aquela funcionalidade de nós pedirmos que os alunos carreguem alguma coisa. Então, mais, isso vocês já perceberam que é sempre assim, e vou então ao carregar ficheiro, ok? Ele dá-nos uma mensagem, permitir que os inquiridos carreguem ficheiros para a Drive, porquê? Porque depois eu vou receber estas imagens todas que me vão carregar na minha Drive. Okay? Que é a mensagem que ele nos está e obriga efetivamente a entrar com o e-mail. Continuar. E a questão carrega aqui, carrega para este local, pronto, assim um pouquinho mais bonita. Já agora deixa-me corrigir ali aquele meu erro. Carrega para este local. Poxa, meu Deus. Sabem o que é? Que este teclado que eu estou a usar não é o meu habitual. E então eu às vezes atrapalho-me aqui um bocadinho. Carrega para este local uma imagem de um pinheiro de Natal. Já que estamos na quadra de Natal. Pronto. O que é que nós podemos fazer aqui? Fazer algumas limitações. Quantos ficheiros as pessoas podem enviar? Okay? Tem aqui algumas hipóteses. Até 5, número máximo de ficheiros. Eu aqui vou deixar um, porque eu só quero uma imagem. O tamanho máximo dos ficheiros, atenção que se vocês derem a opção da pessoa carregar ficheiros muito pesados, isso também depois vai-vos pesar na vossa Drive. Portanto, vejam um tamanho adequado de acordo com aquilo que estão a pedir aos alunos. Eu vou manter. E pronto, depois aqui era para nós vermos a pasta onde pode ser localizado. Ok? Pronto. Vou tornar obrigatório, tenho estado a esquecer aqui do obrigatório, mas pronto, isto vocês já perceberam que são obrigatórias ou não. Pronto, então este é um tipo de pergunta para as pessoas carregarem ficheiros, imagens, vídeos, aquilo que for. Mas, agora, vamos à escala, tá bem? Estou a seguir mais ou menos aqui a ordem, escala linear. Ok, esta escala vocês podem alterar, temos algumas limitações, de 1 a 10, de 1 a 5, pronto, eu vou manter de 1 a 5. E aquilo que me veio à cabeça quando estive a pensar no formulário para vocês foi
Segundo, depois podem pensar em algo mais interessante. Segundo a hierarquia militar do Exército, o general é essências, e aqui o 1 nada importante, ou muito importante. Isto se calhar não é muito correto o que eu estou a dizer, não é? Todos somos importantes, mesmo que estejamos na base da hierarquia. Mas pronto, só para vocês perceberem. Muito importante. Ok, pronto. O que é que isto? Hierarquia, mais um erro. As minhas desculpas por isso. Ok, então o que é que vai acontecer? A pessoa vai ter uma escala, eu normalmente faço isto para autoavaliação, é a pergunta que eu faço. Então, numa escala de 1 a 5, que nível considera merecer no final do ano letivo? Pronto. E é o aluno, de acordo com as aprendizagens e com os domínios, etc., que nível acha que merece. E o aluno mete de 1 a 5. Pronto. Mas, pegando aqui neste exemplo, pronto, vamos avançar, podemos ir à chave de respostas, vamos avançar. Escala linear. Ok? Já perceberam aqui como é que fica o efeito? Nada importante, muito importante. Agora, as grelhas de escolha múltipla e as grelhas de verificação. Eu vou mostrar só uma, para não perder mais tempo, porque depois a outra é igual, com a alteração que vocês, numa grelha de escolha múltipla, só podem escolher uma opção, numa grelha com verificação, podem escolher várias hipóteses, ok? Então, aqui indica a hipótese correta. Vamos lá. Grelha de escolha múltipla. Ok, temos linhas e temos colunas. Nós podemos ter várias colunas, ok? Eu vou só ter 2 colunas. Eu vou fazer aqui um exercício de informática, hardware, software. Ok? Portanto, o que é que os alunos vão ter que fazer? Vão ter que classificar alguns itens que eu vou colocar aqui como sendo hardware ou software. Vocês podem ter uma série imensa de colunas, ok? Com várias hipóteses. Pronto. Hardware, software. Depois eu vou pôr alguns componentes de computador e vou pôr alguns softwares. Então, o rato, o teclado, o Windows, a memória RAM. Depois posso pôr o Photoshop. E vou pôr ainda, sei lá, o PowerPoint. Ok? Pronto. E vamos ver o efeito disto. Como é que isto vai funcionar? Então, as primeiras já vimos. Vamos ver aqui o efeitozinho aqui das seguintes. Portanto, aqui já sabe, adicionar ficheiro. A pessoa clica aqui e vai procurar o ficheiro ao seu computador. Aqui a hierarquia. Portanto, para mim o general é capaz de ser dos mais importantes. E aqui a parte das grelhas, que eu acho que esta ferramenta é muito interessante, a possibilidade de nós fazermos isto também. Não sei se a Cristina costuma usar também estas opções. E, portanto, o que é que isto vai fazer? Os alunos selecionam. Portanto, o rato é hardware, o teclado é hardware, o Windows é software. No caso de vocês podem pensar numa questão que permita, dentro das colunas que vocês têm como opção, o aluno selecionar mais do que uma hipótese. E aí já tem que fazer a mesma coisa, mas para caixas de verificação. Está bem? Portanto, que é esta ferramentazinha aqui. Portanto, eu agora vinha aqui e acrescentava mais uma pergunta, que era a grelha das caixas de verificação. E, portanto, permitiria fazer a mesma coisa que a anterior, só que em vez de selecionar só uma hipótese, selecionar várias hipóteses. E para terminarmos, vamos aqui só às últimas 2 ferramentas, que são a data, e aquilo que eu vou pedir aqui na ferramenta data é que indica o próximo feriado, que está quase, em Portugal. Vocês têm que indicar, ir ali ao calendáriozinho que vos vai aparecer e selecionar a data do próximo feriado em Portugal. Podem fazer este tipo de perguntas, por exemplo, para datas históricas. Não sei se há aqui alguém de história, lembro-me sempre dos colegas de história, portanto, perguntas sobre datas que precisem de analisar, ou então fazer aquilo que eu disse que costumo fazer, que muitas vezes tem a ver com terminar um questionário com esta ferramenta, para eles colocarem a data em que responderam ao questionário ou ao formulário. E depois a hora. A ferramenta hora eu raramente uso, mas também pode ser útil para alguns de vocês, e portanto que é uma pergunta que implica uma hora. Portanto, o que é que eu pensei aqui na minha cábula? Quando dizemos meio-dia, referimos-nos a que hora?
A que hora? Pronto. E depois a pessoa vai responder, vai ter lá o ai meu Deus, referimos-nos a que hora? E a pessoa vai ter ali a hora certa, ok? Pronto. Eu não tenho estado a dar pontuação, mas isto também não é importante, vocês já perceberam aqui a dinâmica disto. Sim? Pronto. Em termos de formulário base das ferramentas que existem, são estas, ok? Depois, vamos fazer então isso. Eu vou fazer o enviar. Terminei o questionário, ok? Depois podia terminar o questionário com uma mensagenzinha. Podia vir aqui, não é? Esta parte, um textinho e dizer obrigada pelo tempo despendido. Até breve. Terminar com uma mensagem eu costumo colocar um emojizinho do Bitmoji aqui também, e aí já tenho que fazer com a imagem aqui, portanto, imagem, e vou ali aos meus Bitmojis e seleciono um qualquer, não interessa. E a buscar. Está um bocadinho grande, vamos reduzir. Aqui alinhar ao centro, reduzir um bocadinho. Ele não me deixa reduzir assim tanto quanto eu gostaria e pronto, ele vai ficar com este efeito. Okay? O questionário vai estar assim. Obrigada pelo tempo despendido, até breve, e a minha imagem no final. Ok? Pronto. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou partilhar este questionário também no Google. Ai, parem lá, que eu não vos mostrei e vou-vos mostrar. Portanto, mostrei-vos só um bocadinho, mas agora vou mesmo fazer o procedimento. Portanto, terminei o meu questionário e quero que vocês agora respondam ao questionário. Vou enviar e vou copiar o link abreviado. Vou copiar, ele até me aparece logo aqui o botãozinho, e agora vou ao Moodle colocar ali visível para vocês, está bem? Para vocês fazerem. Enquanto isso, convidava-vos a responderem na sessão 3, e esperando que já toda a gente tenha marcado a presença, àquilo que diz questionário realizar na sessão, ok? Vão respondendo a isso, que eu a seguir também com esse questionário mais ou menos demonstro-vos a questão das secções, que eu não vos mostrei neste questionário, está bem? Vão respondendo a esse, que eu, enquanto vocês respondem, vou colocar isto que acabei de fazer também disponível para vocês verem, e se quiserem responder, ok? Não é obrigatório, é só para vocês verem aquilo que nós estivemos a fazer na sessão. Então vamos lá, está bem? 5 minutinhos aí para fazerem o questionário, enquanto eu coloco também aqui este aqui no Moodle. Já está. Portanto, se fizerem refresh à página, já vão ter por baixo das tarefas para incluir. Aliás, eu até o vou mover. Pronto, vocês agora têm, se fizerem um F5, desculpem insistir, senão não vos vai aparecer, vão ter então o marcar-se presença na sessão, deixem-me só verificar, já toda a gente marcou. Depois têm o tutorial que eu criei, portanto no tutorial vocês vão ter aí algumas informações sobre os tipos de perguntas e algumas informações depois também para os resultados. Vão ter o questionário a realizar na sessão, que é o tal da como é que até agora está a correr, e teste do Google Forms criado na sessão, que é o exemplo, está bem? Só para depois, se quiserem dar uma Joana, quando estamos a fazer o questionário e que nos perguntam qual é a ferramenta que nós mais gostamos, depois não se consegue passar, diz que são 50 caracteres, já experimentei escrever mais de 50 caracteres e não funcionou. Menos de 50. Escreveu menos de 50? Não, escrevi mais de 50 e não funcionou. É até 50. Não, diz que precisa conter 50, deve ser 50 exatos. Ok, então foi erro meu quando criei. Eu vou alterar, está bem? Eu também estava agora nessa. Desculpem. Não testei o suficiente. Então é a pergunta, ajudem-me. Que outras É parte 4. Parte 4, secção 4. Ok. Tentem agora, por favor. Eu já retirei a condição. Agora já dá.
Onde é que está o outro? O outro está abaixo. Se não lhe aparece é porque tem que fazer ainda um refresh à página. Sim, sim. Joana, é para respondermos também a esse. Se quiserem. Se quiserem entreter-se um bocadinho enquanto esperamos. Até porque ele não está muito bem criado. as pessoas- Joana, continuo sem conseguir, não sei porquê, já fiz o refresh da página e não consigo. Não consegues responder à secção 4? Não consigo passar a secção 4. Não consigo Mas eu- passar da minha resposta. Então, a ferramenta que mais ficou até o momento. Eu já removi, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou enviar aqui, eu vou colocar no chat o link outra vez. Eu também não consigo, Joana. Ok. Mas a Vera, Não vai desta. Também não. Voltar atrás. Se calhar se Tenho que voltar voltar atrás, eu consegui, eu voltei atrás, depois fiz o próximo e deu, já que já enviei tudo. Sim, sim, é como eu também. de qualquer forma, eu acabei de pôr aí o linkzinho do formulário. Comecei, eu também recomecei e depois já deu. Pronto. Já deu. Ok. Já tenho 13 respostas. Eu vou compartilhar a tela para vocês verem esta perspectiva. Que é, eu tenho o formulário aberto, este que vocês estão a responder neste momento, e aqui nas respostas eu vou tendo a informação daquilo, pronto, eu não quero estar a expor as pessoas, como é óbvio, mas só para vocês terem uma noção. Eu tenho aqui todo o feedback que vocês têm estado a dar. Ok? Pronto. Eu também já consegui, Joana. Voltando atrás, deu. Eu aqui consigo analisar, estão a ver a parte das respostas, aqui das respostas, portanto vejam que eu consigo aqui aos nomes, pronto, obviamente é nome, como considera o seu domínio das ferramentas exploradas até ao momento, ok? Portanto, se eu agora quisesse pegar nisto, podia pegar, não é? E enviar para outros repositórios. As dificuldades, que outras ferramentas gostaria de explorar, e portanto, o que é que vai acontecer aqui? É possível que nem toda a gente tenha passado por estas perguntas todas. Porque, reparem, eu tenho as secções. Eu tenho uma primeira secção que diz o nome e o domínio das ferramentas exploradas. Isto é igual para toda a gente, mas a partir daqui eu consigo encaminhar as pessoas de acordo com a resposta que elas deram. Como é que eu fiz isso? Aqui, nas hipóteses. Portanto, quem respondeu muito bom e bom foi automaticamente para a secção 3, que é as outras ferramentas. Quem respondeu suficiente e fraco teve que passar ainda pela secção 2, que é quais foram as Eu ferramentas... estava a estranhar não me ter aparecido essa questão. Pronto. E quais foram as perguntas que lhe apresentaram mais dificuldades? Portanto, isto é extremamente interessante, trabalhar com secções, porque nos permite fazer este tipo de coisas, que é, há quem usa, como é que se chama aquilo? Agora está-me a faltar o termo. Escape Rooms? Exato. Há quem use o Google Forms para fazer salas de escape, Escape Rooms, que é para fazerem desafios aos miúdos, e usam com este tipo de ferramenta das secções. Precisamente o aluno vai fazendo as coisas e, de acordo com as respostas que vai dando, vai sendo encaminhado para determinada secção. Isto é um bocadinho de trabalho, não vos vou mentir. Okay? Trabalhar com secções é um bocadinho um trabalho pica-miolos e temos de estar com muita atenção. Mas é muito interessante. Portanto, o que é que eu tive que fazer? Eu tive que ir criando secções, não é? Usando esta ferramenta aqui entre as perguntas, e depois, de acordo com as respostas que as pessoas davam, encaminhava aqui para a secção. Claro que esta ferramenta das secções só aparece quando nós temos secções. Se criarem um formulário normal, não é? Sem inserção de secções, não conseguem fazer isso. Ou, pura e simplesmente, as secções podem servir para vocês dividirem o formulário em partes, ok? Podem usar secções, não precisam de fazer, e os alunos passarem pelo formulário todo. Simplesmente, em vez de ser um formulário... fosse em páginas. Ok? As secções servem para estas duas coisas. Alguém pôs a mão no ar e eu não fui a tempo. Não, é porque entretanto respondeu à minha questão. Exato. Ou seja, para ter, podemos fazer um formulário sempre com secções e não seguido como a Joana fez agora connosco. Imaginem que querem dividir o formulário por conteúdos, ou, não é? Ou partes da matéria. Sei lá. Pronto, não sei. Eu estou aqui a pensar. Vão fazer, pegando aqui no meu exemplo, dei produtividade online no formulário, portanto, as 10 perguntas sobre produtividade online, na secção 1. Depois na secção 2 sobre pesquisa de informação e repositórios digitais. Na secção 3, criação de sites. Pronto,
e o que vai acontecer aos alunos é que vai aparecer os botõezinhos em baixo, andar para trás, para a frente, e permite-nos de alguma forma segmentar mais o nosso questionário. Portanto, é isto que nós fazemos com as secções. Isto que vocês tiveram a responder foi feito desta forma. E, portanto, de acordo com as respostas que as pessoas deram, portanto, isto não está cotado, não era para ser cotado, as pessoas podem ir sendo encaminhadas. Ok? Não sei se querem que eu mostre especificamente, ou se ficamos bem assim. E agora exploram e vão, de certeza, usar bastante o Google Forms, porque realmente eu acho que para nós educadores, professores, é uma ferramenta com mais-valias, e acho que todas aquelas que esta formação tem como guião, para além do Classroom, como é óbvio, que vai ser explorada na próxima sessão, e das ferramentas como o Docs, como o Slides, eu acho que todas têm a sua importância, mas esta para nós é extremamente interessante, porque nos permite fazer coisas muito engraçadas, e os miúdos gostam sempre de responder a formulários, quer dizer, mais ou menos. Dúvidas? Eu queria fazer uma pergunta relativamente ao trabalho da sessão passada. Eu estive a fazer estes 7 minutinhos que nos faltam para tirar dúvidas, para falar daquela questão também do questionário, não é? Do questionário, não, que a André me disse, da questão do portfólio, assim é que é. Pronto, então Vânia, vamos lá, diga-me coisas. Então, assim, já fiz a marcação do Google Meet, mas há uma parte que é inserir o vosso horário semanal de aulas no Google Calendário. É o horário todo, da semana toda, com as disciplinas, é porque assim, o primeiro ciclo é das 9 às 3h30. Pois, certo, sim. Vânia, faça como entender, não é obrigatório, até porque vocês têm, pronto, está-me a falar aqui, verificar as definições de linguagem eram as tarefas da sessão, isso eram as tarefas da sessão. Sim, exatamente, para depois incluir no portfólio. Pronto, a mim falta-me fazer, já fiz tudo. Adicione 2 ou 3 entradas de aulas e pronto. Porque é que é o dia, é a semana toda com português, matemática e pronto. Por isso é que eu fiquei aqui na dúvida. Sim, não precisa, não. Isto eram as tarefas da sessão, portanto, isto nem sequer vocês têm que colocar propriamente podem pôr tudo o que quiserem no portfólio, mas nem é obrigatório colocarem no portfólio. Portanto, depois no portfólio que têm que colocar é o tal print da tarefa que diz aqui, criar uma entrada no calendário com videoconferência no Meet. Claro está, como vocês também já fizeram os prints para a tarefa anterior, podem incluir. Está bem? Mas eu compreendo, não estar a configurar. Ana Rita. Boa noite. Então é o seguinte, no horário nós criamos a entrada, é normal, é evento, para fazer o horário é evento? Sim, pode ser, sim. O evento é a forma mais fácil. Ok. Pronto, essa era a minha dúvida, se havia alguma forma mais fácil de fazer, em vez de ser... O que está a dizer é aquela parte do horário. Exatamente, sim. Imaginando que eu, à terça-feira, tenho TIC... Eu pus como tarefa, acho eu. Sim, pode ser, mas eu acho que o evento é um bocadinho mais transversal, dá para tudo e mais alguma coisa, mas pronto, vamos ver. TIC 8º, não interessa. Depois, vai ser à terça-feira, vamos adicionar 1 hora, não é? Que é todas as terças-feiras às 10h15 e é 1 hora. Ou 50 minutos, tinha que ir manualmente, ou 45 minutos para aproveitar o que aqui está, pronto. E aqui no Não Se Repete, se vocês quisessem que esta configuração fosse feita todo o ano, por exemplo, não é? Podiam vir aqui, como eu expliquei na sessão anterior, e dizer que queriam anual em 8 de novembro. Não é? Ou personalizar e dizerem durante X semanas repetir. Agora, eu não sei o que é que pretendia a Ana Rita, desculpa, para além, pretendia quê? Que tentar que todas as aulas estivessem com uma turma, conseguisse configurá-las logo na semana em dias diferentes, era isso? Sim. Só se for aqui no personalizar. Evento... Pronto, alguma coisa que fosse mais rápida, mais fácil para... É assim, a questão pronto, é difícil. Se fosse à mesma hora, vocês conseguiam fazer aqui, por exemplo, imagina que tem este TIC à terça e à quinta, não é? Por exemplo, à mesma hora. Aí dá para fazer, pronto, e repetir até
terminar em, sei lá, imagina que queremos até ao final deste período só, até dia 16. Ou depois de X ocorrências, vocês também, mas se calhar, tendo em conta que depois tem a interrupção, no caso de quem está em anual, se calhar faria sentido fazer assim segmentado. E ele colocaria, não é? Agora, em horários diferentes, colocou, ou não? Ui, o que é que eu fiz aqui? Ai, desculpa, eliminei aquilo que acabei de dizer. Fazer. Então vamos lá tentar outra vez. Está a voar. Evento adicionar hora, todos os dias, acho que não interessa. Aqui repete-se, vamos personalizar, e eu quero que seja repetir a cada uma semana e termina em dezembro de 2022, às terças e quintas. Exatamente, concluído. Guardar. Ok. Portanto, ele colocou, não é? Mas, como são horários diferentes, eu pelo menos não conheço outra maneira de se fazer isto que não configurando a primeira vez manualmente. Está bem, Ana Rita? Posso tentar... Não consegue arrastar agora? Obrigada. Arrastar? Por exemplo, imagino que colocou aí na quinta-feira às 13h30. Sim. Agora não consegue arrastar, por exemplo, para Sim, passar arrastar, para... sim, consigo. De qualquer forma, pronto, tem sempre esse trabalho, não é? Pois. Como eu acabei Sim, de mas de fazer. qualquer modo já lá está, não é? Ou então depois pode-se alterar a hora Sim. Pronto. Sim. Pode duplicar também. Duplicar o evento, vir aqui, duplicar, e depois só altera, as características são todas as mesmas, só vai alterar a data ou a hora. Também pode fazer isto. Eu, por exemplo, faço isso quando eu tenho 17 turmas. Não é? Sou da informática e o nosso grupo está assim um bocadinho difícil. Então, quando saem os conselhos de turma, eu configuro o primeiro e depois duplico, pelo menos algumas configurações ficam já iguais, depois é só alterar a data e a hora. Pronto, eu faço isso também, não sei se ajuda, e se há a questão que a Ana Rita estava a questionar. Sim. É clicar aqui, clicando, vem aqui aos três pontinhos e pode fazer algumas coisas, nomeadamente por duplicar. E Dália? Sim, Obrigada. relativamente à tarefa dos contactos, Sim. como é que faço para que os contactos não fiquem visíveis? Vão ficar visíveis. Visíveis, não fiquem visíveis, que quando enviam um e-mail Criar a a alguém... lista de contactos, não é? Sim, isso ficam sempre visíveis. Mas à partida associa-se um e-mail, não é? Sim, eu criei Então, o vosso, por exemplo, eu criei o vosso grupo e tenho aqui os vossos nomes e os vossos e-mails. Sim, então imagino que eu tenho uma etiqueta, não é? Que é isso que é pretendido. Então eu tenho lá contactos e vou enviar os contactos, esses contactos estão visíveis. Para mim, está a falar para mim. Para exatamente. Está bem, então isso tem que fazer edição de imagem, tem que arranjar uma forma de editar a imagem. Aqui não dá para, aqui faz o print, mas depois o que vai ter que fazer é, eventualmente, por exemplo, abrir o Word. Sim. Abrir aqui o Word. E fazer essa alteração no Word e depois então é fazer o print screen, não é? Ok. Não, eu posso tentar fazer, por exemplo, aqui vou fazer o meu print screen. Se eu estou a perceber bem o que me está a querer dizer, vou duplicar, vou aqui ao meu Word novo e vou colar. Certo? Joana, não estamos a ver. Não estou a ver? Ai, desculpa. Não. Ok, não vais mal. Também aquilo que eu fiz até agora foi isto, não é? Sim, ok. Sim. Eu não quero que estes mails apareçam, então chega aqui. Exatamente. Pode fazer isto em edição de imagem, mas se calhar às vezes a edição de imagem é um bocadinho mais complicada. Então venho aqui e coloco aqui uma forma acima. Eu já sei que está a tapar, não é? Já sei que... Eu devia ter feito também print à parte da etiqueta, para ver que isto estava dentro de uma etiqueta, não é? Mas pronto. Fazer algo deste género, Idália, está bem? Está No Paint também se pode pôr no Paint e pôr a passar por cima. Foi o que eu fiz, editei assim. Agarrei no Paint e coloquei uma faixa preta por cima. Exatamente. Pode fazer dessas formas todas. Ok. Já agora outra questão. O horário que estava a falar é o horário do ano todo? Portanto, o que vamos colocar, o horário será do ano todo? O horário, estamos a falar da sessão 2. Estamos a falar agora de... Não. Aqui a ideia era, se tivéssemos tido tempo na sessão anterior, era vocês associarem a uma semana de trabalho alguns eventos.
Pronto, nomeadamente o vosso horário escolar, mas era só para depois fazerem o print para eu ver que vocês tinham conseguido perceber a dinâmica de adicionar eventos. Está bem? Há pessoas que fazem isso, eu não faço. Mas há pessoas que, quando recebem os horários, configuram as aulinhas todas e têm sempre ali tudo direitinho. Podem não pôr notificações para não estarem sempre a ser notificados que vão ter aulas X, não é? Pronto. Mas há pessoas que têm as aulas todas configuradas. E era um bocadinho só para eu perceber que vocês perceberam como é que isto se faz. Está bem? Obrigada. Mais alguma questão? Não? Então vamos só, para depois ficar a falar com quem está com dificuldades no portfólio, até porque já estamos aqui dentro do tempo, já estamos a ultrapassar o tempo. Como é que fazemos? Mantemos o dia 30 ou toda a gente concorda com a alteração para dia 7? Sendo que as datas de entrega de todas as tarefas se mantêm, está bem? E é isto que vocês têm que ter presentes, porque eu não tenho mesmo hipótese de receber trabalhos depois do dia 12. Eu não vou ter capacidade de fazer uma avaliação adequada, justa, daquilo que vocês me entregarem, com calma, para entregar no centro de formação, está bem? E pronto, e vai implicar nessa semana ficamos um bocadinho mais sobrecarregados, temos 2 sessões seguidas. Pronto, então, não sei, se alguém se opõe à mudança, se calhar é mais fácil falarmos assim, porque também pode ter outras coisas marcadas, não é? Pronto, a mim é um bocadinho indiferente. Alguém se opõe à mudança? Alguém não pode? É assim, eu tenho um problema porque eu vou de expresso para casa. Posso ir sempre por fones, mas não posso participar de forma muito ativa na sessão. Mas é só isso, nada mais. O resto vou estar ligado online, através do telemóvel, do computador, tanto faz. Mas para mim qualquer data é indiferente. Ok, Mário. Da minha parte não há qualquer problema. Aliás, eu até tinha sugerido isso à Vânia para dia 30, se ela conseguisse ligar. Mas depois também tínhamos a outra colega que não podia mesmo de todo. Estava mesmo completamente indisponível para se ligar de que forma fosse. Se o Mário não tem qualquer problema com isso, Não há problema. Há mais alguém, e assim, pronto, nós estamos aqui, somos todos adultos, ninguém fica chateado com ninguém. Não é? É assim, dia 30 não posso, mas pode haver pessoas dia 7 e não vamos mudar a data para umas não poderem e outras poderem, é relativo. Eu se conseguir, nem que seja um bocadinho, eu tento aparecer. Se não, pronto. Da minha parte é a mesma coisa, não quero... No transporte... Não carregar ninguém. É quase impossível eu conseguir ir com a sessão ligada. É só uma questão, e não dá mesmo para entregarmos mais tarde o trabalho? Não, Ana, não. Aliás, eu quando eu expus isto ao Dr. Joaquim, ele disse-me logo, atenção, Dona Joana, doutora Joana, não é? como ele se refere a nós, que por causa da sua avaliação, da forma de entrega, portanto, isto torna-se muito complicado, porque como eu vos acabei de dizer... Sim, pronto, na minha opinião é um bocadinho mais difícil, não é? Eu posso nos 2 dias, mas é um bocadinho mais... dá-nos mais trabalho e depois no período que nós estamos é muito mais coisas a acontecerem. Sim, e por isso é que eu digo, Ana Rita, claro que vocês não têm qualquer responsabilidade nisso, mas eu com 17 turmas, como devem imaginar, eu vou ter imensos conselhos de turma. E eu tenho que ter o processo fechado até dia 22, portanto, vai colidir com conselhos de turma e, portanto, eu também preciso de fazer as coisas bem feitas e com calma. Joana, eu só lamento ter-me inscrito na formação e saber de antemão que não ia coincidir com nenhuma data daquelas minhas em que estava indisponível e eu tinha alternativas para este feriado ou o outro. Escolhi este porque não havia formação. É uma coisa que me ultrapassa completamente. Se eu tivesse tido... Eu sei que está uma mensagem no site a dizer, no cronograma, a dizer que as sessões podem ser sempre alteradas. Agora, nestas circunstâncias é que não me parece muito bem, quer dizer, eu saber apenas quando estou a frequentar a formação é que não me parece muito bem, mas de todo é evidente que, pronto, eu compreendo todas a indisponibilidade relativamente à proximidade da entrega dos trabalhos e, portanto, entendo perfeitamente se não for alterado, e as faltas são para se dar e eu faltarei. A data de entrega Comigo é a mesma situação. Compreendo, estamos todos já assoberbados, se não houver, não há problema. Não é por aí. Não é por aí. Já percebemos todos que houve um lapso, não é? De não houve uma atualização do envio do... A minha sensação, quando vi o cronograma ou quando vi as datas, foi enganei-me, porque eu ainda por cima estava a contar. Não. Porque as quartas-feiras são quartas-feiras que nós no agrupamento temos reuniões e eu pensei, olha, boa, não há de haver, não bate numa quarta-feira, estarei tranquila
e por isso estamos na mesma situação, que a Idália não iria comprometer nenhuma situação em que eu pudesse estar. Pronto, foi mesmo essa situação, mas sem stress. Pronto, Não há Vânia, problema. obrigada. Como diz a Idália, as faltas são para se dar, cá estaremos. Pronto. Eu estou a tentar ajudar toda a gente, estou a tentar ser o mais nível possível, não é? Porque, pronto, porque compreendo também, foi algo que falhou em termos de comunicação, é um facto, e portanto estou a tentar ajudar e volto a questionar. A Ana Rita tem razão, ficamos mais curtos de tempo, por isso também vos voltava de alguma forma a sensibilizar para a importância, se calhar, de irem construindo as coisas com tempo, de irem construindo o vosso portfólio para não carregar muito nas últimas sessões. Tem a reflexão também, poder irem fazendo, claro que só no final é que conseguimos fazer. Outra coisa que é importante eu dizer-vos cá neste momento, porque só nos faltam 2 sessões para isso, é que na última sessão, portanto a sessão que será ou a 6 ou a 7, não é? Vai depender daquilo que nós decidirmos, é uma sessão de 2 horas, é um bocadinho mais longa, porquê? Porque é suposto vocês apresentarem um bocadinho daquilo que fizeram. Portanto, vocês vão ter todos uns minutinhos poucos, porque nós ainda vamos nessa sessão também abordar 2 ferramentas, que é o Google Docs e o Google Slides, mas é suposto vocês pelo menos mostrarem aquilo que já têm até ao momento em termos de portfólio, ok? Falarem um bocadinho das dificuldades, portanto, preparem-se também para esse momento, está bem? É sempre o normal, nós não temos aqui provavelmente a criação de grandes materiais mas por exemplo os formulários, não é? Que é uma tarefa da sessão de hoje, mostrarem se calhar o formulário que fizeram, algumas coisas mais diferentes que eu fui pedindo, mostrarem também, está bem? Pronto, então, Ana Rita, importa-se muito? Não importa, desde que nós depois não tenhamos mais trabalho para fazer, por exemplo, dar mais tarefas e depois isso incluir mais e ficar o tempo mais reduzido. Temos tarefas, não vou dizer que não, Ana Rita, nós temos tarefas. Na última sessão temos tarefas. Eu posso avançar o que é que eu vos peço na última sessão. Pronto, se não tivéssemos isso é que era ótimo, não é? Então, a última sessão pede que vocês criem ou pensem como vamos trabalhar o Docs e os Slides, numa tarefa para utilizar colaborativamente com os alunos, ou no Docs ou no Slides. É o que eu peço. Tarefas para inclusão no portfólio. Estão já pensando. Sabem o que é o Docs e os Slides? O Docs é o equivalente ao Word, é uma ferramenta, é uma aplicação também, acede-se através das apps, equivalente ao Word, mais limitado, como é óbvio, mas que permite, por exemplo, partilhar com os nossos alunos e eles a construírem algo ao mesmo tempo. A mesma coisa com slides. O slides é equivalente ao PowerPoint, é um software, entre aspas, não é software, é uma aplicação online de criação de apresentações multimédia e que também permite ser trabalhada colaborativamente. Claro que este trabalho implica muita responsabilidade, porque nós a qualquer momento podemos apagar o que os outros fizeram, não é? E é possível recuperar, mas às vezes não é assim uma coisa tão simples quanto isso. E o que é pedido nessa última sessão é efetivamente a criação de uma atividade, pensar para ser aplicada com alunos. Depois o que eu também digo é, se não tiver alunos, às vezes há professores bibliotecários, as pessoas também têm alunos, mas às vezes pessoas que estão sem componente por algum motivo e também fazem formação, como é óbvio, pensarem em criar um documento, ou no Slides, ou no Docs, ou até noutro, pronto, não faz muito sentido, mas por exemplo o Sheets, que é o equivalente ao Excel, mas pensarem em criar um documento para a sua atividade laboral, está bem? Numa dessas aplicações. Sim, mas isso não será na última aula, portanto, é dia 6. Portanto, seria dia 6. Não, isto é no dia 7, isto é no dia 7, isto era na última sessão. Sim, isto é no dia 7, porque nós temos, em termos de calendarização, nós temos sempre a parte assíncrona após, não é? A última sessão que é dia 6, portanto será dia 7, depois se todos concordarmos então eu vou alterar ali no Moodle, está bem, as datas, e para vocês ficarem com isso sempre presente, vocês têm sempre as horas assíncronas, que neste caso será para finalizar portfólio e seria para pensar nesta atividade, portanto são 3 horas assíncronas, e era este trabalho para as horas assíncronas, está bem? Mas nós também podemos ir analisando. Mas, qual é a data mesmo concreta de entrega? É dia 11. Não, é dia 11. É 11, mas é até 12, é até 12. Aqui no cronograma diz 12. 12. 12. É 12. Eu sei que... dia 12 é domingo. Porque 11 é domingo, portanto 12.
Então pode ser, podemos fazer até dia 12 ao final do dia. Até dia 12 ao final do dia tem que entregar, exatamente. 12 Tá à bem? meia-noite. Sim, Ana. Às 11h59. Está bem? Sim, Pronto, está bem. combinamos. Ok, tudo bem. Mudamos a data para dia 7 e ficamos, pronto, e assim todos podemos, se correr bem, assistir. Sim? Ninguém se opõe? Então pronto, fica assim estabelecido. Eu vou eliminar, portanto, o dia 30 vou alterar para dia 6 e o dia 6 passa para dia 7. Está bem? Muito obrigada. Obrigada a todas. Obrigada. A todos. Obrigada. Ok? Obrigada pela disponibilidade dos colegas. Obrigada eu a todos. E Obrigada. pronto, as minhas desculpas em nome do Centro de Formação por não ter havido esse reenvio da nova calendarização antes de nós iniciarmos a formação, está bem? Obrigada. Também não foi muito antes, mas isto foi mesmo uma questão que veio 4 ou 5 dias antes da formação iniciar, esta convocatória que eu recebi do Ministério da Educação, está bem? E como é do Ministério eu não podia recusar. Pronto, desejo-vos a todos uma boa noite e até dia 6, está bem? E bom feriado para todos e tudo a correr bem. Se tiverem questões que me queiram ir colocando, eu vou vendo sempre o mail com frequência, está bem? Estejam à vontade para irem colocando, até porque se calhar vão começar a construir os portfólios, estejam à vontade, está bem? Portanto, quem quiser pode sair. Andreia, relativamente ao portfólio. Boa noite, Boa noite para todos. Obrigada. Joana, depois eu obrigada. também tenho uma pergunta para fazer, se faz favor. Claro que sim, Maria José. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Então, Andreia. Ora bem, eu estava aqui com dificuldades, acho que já descobri qual era o meu problema, porque eu estava a abrir o portfólio no Word mesmo e não me estava a deixar editar, ou seja, deixava-me editar aqueles campos que estavam a cinzento, mas depois não me deixava acrescentar mais nada. Mas Agora é isso, ele está protegido mesmo em esses campos. Pronto. Mas se conseguiu dar a volta, para mim não há problema. Sim, eu agora já coloquei na Drive e a partir do Google Docs, sim, já consigo colocar. Portanto, no portfólio temos que colocar todos os print screens das atividades, não é? Destas atividades que temos vindo a fazer, sim, há algumas que não. Pronto, vocês eu acho que têm 2 espacinhos para imagens, não é? Por cada sessão. Vocês escolhem aquilo que acham que é mais, por exemplo, na sessão 1, vocês têm aqui tarefas para incluir no portfólio, a parte da assinatura e a parte dos contactos. A sessão 1, ok? E depois vocês ainda têm um exercício de pesquisa, que esse exercício de pesquisa vocês podem pôr até eventualmente incorporado no portfólio, como anexo, não sei se vocês conseguem colocar, mas podem fazer uma imagem desse exercício. Imaginem, houve uma colega, acho que foi a Ana Rita, não foi? A Ana Rita, que me mandou em anexo. Foi, não foi? Fez mesmo sim. Fiz em Word. Sim, com algumas questões para uma turma de dança, se não estou em erro. Pode também fazer uma imagem desse exercício de pesquisa, não é? E associar também às atividades. Foi aquilo que falámos já numa sessão anterior, ou seja, o que é que vocês terão que fazer? Se tiverem mais de 2 atividades com imagens, se calhar converter, por exemplo, esta dos contactos e da assinatura numa só imagem e adicionar, ou se não quiserem usar o modelo que eu vos disponibilizei, têm é que ter presente que têm que seguir aquela estrutura, ok? Tentar que seja o mais equivalente possível àquilo que ali está, mas podem ser vocês a criar um Word novo, desde que tenham aquela estrutura criada, na capa apareça aquela informação, depois chegam a estruturazinha que está ali, e terem mais liberdade de inserção da informação, está bem? Eu não me importo, têm que seguir aquela estrutura, está bem? Ok. Andreia, se Obrigada. quiser, em vez de estar com esse trabalho todo, começar a Andreia a criar um Word, pode fazê-lo, ok? Desde que siga aquela estruturazinha que ali está. Sim, mas eu através do Google Docs já consigo editar, portanto já é mais fácil. Lúcia. Peço desculpa, estava aqui com estes problemas aqui com estes meus botões. Tinha a ver com o exercício de pesquisa. Portanto, eu fiz como estava-me a dizer a Joana também, pronto, coloquei os contactos e a assinatura num documento só e fiz o print e fica então uma página para o exercício de pesquisa. Este exercício, eu estou aqui com algumas questões. Eu posso ter tipo um documento Word em que vou fazer uma pergunta e vou colocando aquilo que quero, as imagens e o resultado em um documento Word e depois faço o print do documento. Sim. E introduzo. Sim, exatamente.
Está bem. A minha questão aqui tem a ver, eu achei que portanto, que a estrutura permitia, ao colocar o trabalho, permitia abrir o ecrã, portanto, permitia-me abrir o documento, mas o documento não abre, vai ficar só a imagem como se fosse uma fotografia. Exatamente. Pronto. É Eu só isso achei é que ia realmente, era um fecheiro que depois abria, mas não Não, abre. não. Pronto. Para isso tinha que fazer uma hiperligação e eu tinha que ter acesso a esse fecheiro. Pode, se quiser, para eu depois vê-lo com mais, ver mesmo o fecheirozinho, se quiser, pode-me sempre mandar por mail, está bem? Não é obrigada a fazê-lo, mas, por exemplo, a Ana Rita fez isso, juntou à tarefa do envio da assinatura, se não estou em erro, e pronto, e eu já consegui ver que ela fez o exercício, não é? Está bem, mas pronto, aquilo está um tamanhinho razoável, mas eu achei que seria lógico ao clicar, abrir e ver o documento. Teria lógica, teria. Mas não é problema não abrir. Pronto. Não, a questão aqui é que, em termos de portfólio, foi-me, de alguma forma, solicitado que toda a gente fizesse a mesma estrutura. Se calhar em outro tipo de formações, em que nós trabalhamos várias ferramentas educativas, em que trabalhamos com Padlets e outro tipo de coisas, no sentido de dar-vos alguma liberdade, que vocês criem os vossos portfólios em outras ferramentas, até ferramentas digitais, como o Oaklet, ou o Padlet, ou sei lá. Sim. Pronto, neste caso, foi-me solicitado que isso mesmo aquela estrutura, disponibilizando aquele fecheiro, ou então fazendo algo muito equivalente àquele fecheiro. Pode fazer a sua construção do Word, mas tem que tentar respeitar minimamente aquela estruturazinha que está no portfólio base, está bem? Está bem, eu só para ter certeza que estou a fazer bem, que não é um erro meu, o documento não abrir. É mesmo assim, está dentro do que é esperado. Pronto, penso que era só, as dúvidas foram sim esclarecidas. Perde a minha elegibilidade, sem dúvida, mas sim, é o que está. Susana. Está bem. Sim, boa noite. A minha dúvida é a seguinte: depois de nós fazermos um formulário e os alunos tiverem respondido às questões, como é que eu consulto essa informação? Ok, então vou compartilhar. Ora, eu estou aqui no formulário que fiz, houve 6 colegas que responderam, ok? Está a ver? Portanto, eu estou na parte de edição e ao lado das perguntas, perdão, tenho as respostas. Sim. Ela aqui está-me a dar umas mensagens. Pronto, nas respostas eu posso ver, isto é um resumo, que me faz logo os gráficos, de uma forma geral, mas eu depois posso ver individualmente. Portanto, agora não queria estar muito a expor, mas pronto. Eu sei que o Mário respondeu, Mário, disse que era o 7º, pronto, não interessa. Ok? Mas é aqui que eu consigo ver, portanto, posso ver por resumo geral. Mas como é que eu acedo a esse sítio onde está? Aqui, portanto, na edição do formulário, não é? Então deixa-me ir ao meu para eu ver, porque isso é muito pequenino e assim não consigo, está bem? Portanto, está parte de Classroom, não. ou parte do Drive, ou parte da onda? Aqui, nestas, não é aqui, desculpa, aqui, portanto, se estiver com o seu e-mail aberto, vem aqui às apps. Sim. E depois procura o Google Forms, os formulários. Então, espera só um bocadinho. Assim. Sim. Pronto. Depois vai construindo as suas perguntinhas, não é? Já está tudo pronto, eu já fiz isso. Ok. E agora imagino que eu já tinha respondido. Então, não é? Porque eu já tinha... portanto, tem as perguntas aqui em cima do cabeçalho da imagem, não é? Não sei se tem alguma imagem ou se você não tem imagem. Tem as perguntas e tem as respostas, que assim não deve aparecer. A mim aparece-me 6, porque significa que 6 pessoas responderam ao meu formulário. Então, eu venho aqui às respostas e aparece-me assim, possivelmente não lhe aparece nada, porque ainda ninguém respondeu ao formulário. Então é sempre assim. Está bem. Exatamente, vem às respostas e depois pode ver o resumo geral, pode ver por pergunta, ok? E depois até aqui pode cotar, por exemplo. Sim. E aqui individualmente. Seleciona as pessoas que responderam, que quer, imagino que queria ver as respostas da Susana. A Susana não respondeu, não. Respondeu. Vou ver as suas, Susana. Ok? Respondeu. Pronto. Então, a Susana, depois consigo ver, portanto, a pessoa nome, ele disse que era errado, não interessa. A ordem do planeta Terra, está aqui as respostinhas todas, as respostas. Está bem, está bem. Pronto. Pois é, assim, há coisas que pode-se manualmente vir aqui cotar. Está bem. Está bem, obrigada. Está tudo. Obrigadíssimo. Não sei se Maria José, talvez, não sei.
A minha pergunta é muito simples. Eu vou precisar de uma justificação de faltas para dia 6. Como é que eu faço isso em termos... Sim, vou perguntar assim. Além de estar presente, como é evidente. Para estar presente aqui vai faltar outra reunião, é isso? Pronto. Deixe-me assinalar que é a primeira vez que me fazem essa pergunta. Portanto, justificação de falta. Tem que entregar na secretaria a justificação de falta do dia 6. Eu precisava depois de saber o que é que eu tenho que fazer. Eu vou saber com o centro de formação, Maria José. Vou saber com o centro de formação, depois eu mando-lhe um mail, está bem? Está bem, muito obrigada. De nada. Muito obrigada. Boa noite a todos. Boa noite, boa noite. Até a próxima. Posso fazer pergunta? Claro que sim. Estava aqui a ver a tarefa que nós temos que fazer agora. O link que nós temos que fazer para o formulário. O link do formulário. Portanto, que eu sugiro que incluam no vosso... É só o link, mas depois as respostas, temos que fazer um print com as respostas que os alunos deram e isso? Não quero nada disso. O que eu quero então é só ver... o link para o formulário. Então eles até podem não responder, se nós não conseguimos aplicar na aula. Sim. Claro que a ideia, vocês sabem, pronto, a ideia é que apliquem aquilo que estão a aprender com alunos, é? Mas nós também temos noção que às vezes não é possível no imediato aplicar. Portanto, mas eu tenho a certeza absoluta que se não aplicarem agora, vou aplicar daqui a um mês, 2 semanas, 3, 4, o que for. O que eu preciso é que depois, aí está um bocadinho de acordo com aquilo que a Lúcia estava a dizer, neste caso, dá para eu conseguir aceder ao formulário. Porquê? Porque vocês vão-me colocar o link no portfólio. Então, eu só vou querer ver. Não vou responder, mas vou ver. É que vocês têm, se diversificaram, se usaram. Não é? Eu faço sempre uma atividade com os meus 8º anos. Eu peço-lhes sempre que eles, às vezes, até em articulação, é um trabalho muito giro. Costuma correr muito bem, com os professores de Fisicoquímica e de Ciências, em que eles criam os formulários. Não é? Eu digo, agora vão ser vocês, os professores. E eles. Pronto, uma das coisas que eu lhes exijo, para a minha parte da avaliação, é que eles diversifiquem o tipo de perguntas. Porque senão eles só fazem escolhas múltiplas, não fazem mais nada, não é? Ou só fazem respostas curtas e depois, ou seja, eles pensarem, fazem perguntas gerais e as pessoas que escrevam. E o tipo de respostas, escolhas múltiplas, caixas de verificação implica eles pensarem um bocadinho sobre que respostas é que podem ser dadas, não é? Pronto, é um bocadinho por aí, é tentar que vocês diversifiquem e depois eu poder dar uma vista de olhos. Ok, tá, obrigada. Peço do enviar, copia o link que eu demonstrei há um bocadinho, está bem? Tá, obrigada. De nada. A nível do pré-escolar não é muito fácil fazer um questionário direcionado a esse público. Eu sei, Dália. Eu sei. Muito fácil. Eu gostei muito de ver a sua explicação relativamente aos animais, realmente é aplicável, mas não é muito fácil. Não é. Mas pense em alguma coisa, como disse da escola. A não ser com encarregados de educação, sim. Ou para os encarregados de educação, sim. Ou se pensarem em aplicar alunos. Sim, alguma coisa por cores, sei lá, o que é que os meninos nas estações do ano. Ou então misturar um pouco, se calhar, dar a informação que aquela pergunta agora é para os filhos. E dar a possibilidade de serem os filhos a completar esse questionário também com os encarregados de educação. Isso é muito giro. Exatamente. Olha, acho uma boa ideia. Mas isso não é trabalho para 1 hora, nem para 2, nem para 3, é para muito tempo. É pensar. Para quem não tem experiência, eu nunca fiz um formulário. Sim, mas olha, Dália, a faixa etária não... Olha, faça o seguinte, para simplificar, faça um formulário, não é um questionário, um formulário, não há respostas certas nem erradas. Ok, sim. Logo aí simplifica-lhe consideravelmente a tarefa, porque não tem que andar a pensar em pontuação, não tem que andar a fazer a avaliação das respostas. Logo aí, pronto, e depois é só, eu nem vos disse... Que tipo de perguntas? 4, 5 perguntas, não precisam fazer uma coisa gigante, não é? Não precisam de fazer um formulário com todas as... Eu tive a fazer um formulário para vocês verem a dinâmica. Para simplificar, claro. Mas vocês não têm que fazer, não, de todo. Não têm que fazer, podem fazer um formulário com 5 ou 6 perguntas e fazem uma escolha múltipla, uma caixa de verificação, uma lista, uma resposta curta. Pronto, está bem? Obrigada. A pagenzinha para ficar mais bonito, está feito. Obrigada. Ora, então, se não há mais questões, despeço-me e até dia 6, está bem? Obrigada, até dia 6. Obrigada, boa noite. Obrigada, boa noite. Obrigada, boa noite, até dia 6. Até dia 6, então.